Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Acabei de assustar a convidada aqui com o meu grito. Isso é proposital. É. Tem que pegar essas imagens. Tem que pegar essas imagens, sim, né? Porque isso é maravilhoso. Uma vez a gente quase infartou como é o nome dele? O do... Esqueci o nome dele agora. Eu tava aqui lá. Não lembro. Dalvin Magalo. Não, dá pra filmar. Quase que infartou uma dessa. Muito bom estar com vocês aqui mais uma segunda-feira. Mais de 2 anos aí de No Barco Podcast pra honra e glória de Deus. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, sem falhar uma segunda-feira até hoje. E o episódio de hoje aqui especificamente pra você que é pai, que é mãe ou não, ou que deseja ser, eu acredito que tem muito a agregar. Então, antes mesmo da gente começar essa conversa, evangelize conosco. Como? Não precisa nem sair de casa, não precisa ir para a África. Você pode evangelizar aí, no lugar onde você está agora. Você copia esse link e dispara nos grupos que você tem aí da paróquia, né? Como é que é a estratégia para mandar no grupo da paróquia? Geralmente a gente pede pra que a pessoa fale assim, nossa, morreu tão cedo. É. E manda lá, daí todo mundo vai abrir. Todo mundo vai abrir lá e vai ser edificado, entendeu? É o Uma clickbait. tragédia, todo mundo gosta, né, de ver o que aconteceu. Essa é nova. Rapaz, olha só o que aconteceu. Você pega e manda lá o link, tá bom? Aí as pessoas vêm e é pescada e acaba sendo edificada pelo conteúdo aqui do No Barco, tá bom? Eu queria agradecer quem faz, quem ajuda a esse negócio aqui acontecer de maneira especial, a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Uma vez eu encontrei uma mulher na rua, ela falou assim, eu conheço os podcasts que eu escuto por conta dos anunciantes. Quando eu vejo falando do Jacob, eu já sei que é lá do No Barco. Então a gente tá falando. Interessante, né? Fica com a cara do... Então, você que quer economizar para pagar mais as contas, o dinheiro não tá dando para pagar as contas, você quer economizar, ou você que quer juntar mais dinheiro, economizar na conta de energia é uma solução. Então você liga para o Jacob Solar e pede para ele fazer um orçamento da sua conta de energia. E é muito interessante que o Jacob ele garante que ao instalar a placa fotovoltaica, você consegue alcançar uma economia que gira entre 50% a 95% daquilo que você gasta hoje. Então, por exemplo, se você faz o mínimo de economia possível, você já vai economizar a metade do que você está gastando hoje com conta de energia. Então, você que está aí à frente de uma paróquia, de uma nova comunidade, de uma estrutura maior, que a conta de luz vem muito alta, né? A conta de energia vem alta, tá aí uma oportunidade de você economizar e direcionar esse dinheiro para outras coisas. Então, faça isso, tome essa iniciativa. Seja você, né? Aí, a pessoa que toma a iniciativa para modificar as contas desse lugar que você faz parte aí, seja uma nova comunidade, uma paróquia, sua casa, enfim. Entre em contato, peça para o Jacob fazer um orçamento e fale que você chegou lá a partir do No Barco, né? Fazendo isso, você ajuda o No Barco a continuar navegando, tá certo? Depois a gente fala mais. Queria, antes de mais nada, então, aqui, cumprimentar a Olinda. Seja Muito muito bom. bem-vinda, viu? Obrigada, Que Everton. demais, que bom que você veio. Lembrando Obrigada. que participação exclusiva em podcast. Olha só. Bota exclusivo aí que dá trabalho. Eita, glória. Primeira participação no podcast, então é exclusiva mesmo. Muito bom. Olha que responsabilidade. Eu espero que isso não te decepcione ou te assuste pra que você não queira mais ir no podcast da pessoa, velho. Eu acho que não. Né? Você tá bem à vontade, você tá feliz. Eu tô feliz. Trouxe o segurança, o Fábio tá ali. É isso. Numa alimentação, como é que é o nome? É uma alimentação Ancestral, ancestral, tudo certo. tá ali, ó. Tudo nos conformes. Olha, por que eu tô feliz? Porque vocês me avisaram antes que eu posso falar tudo que eu quero. Eita, glória, desse jeito que a gente gosta. Deve ser daí a minha animação. Ó, e hoje, né, a gente tá gravando no dia do martírio de João Batista. Então, nenhum dia seria mais propício pra falar o que de fato precisa ser dito, falar a verdade. Porque João Batista morre justamente por não negar a verdade, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que se a fé fosse negociável, não existia mártir na igreja. Exato. Se eu pudesse, em dado momento, de acordo com a situação, de acordo com a realidade que eu estou vivendo ali, não, só por esse motivo, então agora é plausível e é justificável a gente negar a fé. Então aí não existia mártir. Não existiria remissão. Porque Jesus não ia morrer, não ia negociar ali. Exatamente. Então, Não só o contexto, não só a situação, mas também a própria proteção pessoal. Né? A proteção da sua fama, da sua imagem, daquilo que vão pensar de você. Eu acho que isso é mais difícil. É mais difícil ainda, né? A reputação. A reputação. Eu acho que sim. O próprio apóstolo Pedro, ele negou Jesus com medo do que poderia ser causado a si mesmo falar que era um seguidor de Jesus. Exato. Ele só negou Jesus por amar mais a ele do que a Jesus, né? Então, Exato. Ele nega sem nem perceber. É isso que a gente às vezes acaba fazendo, né, Olinda? isso aí a gente vê muito que é no contexto de política, né? Quantas pessoas não entram pra política com uma boa intenção
todo mundo acredita nela e de fato ela tem aquela inclinação boa pra fazer o bem. Mas quando entra no meio do emaranhado, como é que eu fico com os Sistema. outros? Eu tenho que fazer também, tá? Acaba se corrompendo por amor da sua imagem e do seu cargo também, né? Exatamente. Isso vale para qualquer. Da Sim. política especialmente, mas para qualquer área, né? Também Uhum. eu sou professora. É claro que muitas portas seriam me abertas se eu tivesse uma determinada postura. Uhum. Não. E não são porque a gente precisa ser fiel àquilo que a gente acredita e àquilo que a gente defende. E isso não é fácil de fazer. Parece fácil quando a gente fala, mas na prática concreta não é. Não é, né? Não é. É interessante você frisar que é em todas as áreas, porque principalmente na área da educação se levantou um assunto muito polêmico quando entra o material didático que está sendo colocado nas escolas e tudo, e a postura do professor, né? Aham. Inclusive muitos católicos que a gente pergunta como é que tá sendo, tal, todo mundo fica nessa dúvida imensa. Daí tem professor que fala, não, vou fazendo do meu jeito, tentando colocar, não corromper meus valores, porque principalmente na educação eu tô vendo que o negócio tá batendo ferrenho também, né? Exato. Ixi, eu acho que a educação. Toda mudança social começa na educação. Então vamos pensar, se a gente pensar na revolução sexual, onde ela começa? Na sala de aula. Ela não começou na rua. Ela não começou nas manifestações. Ela não começou em nenhum projeto específico, cultural, como a gente vê hoje acontecendo. Ela começou dentro da formação dos professores na faculdade. Né? Então, se você quer uma mudança, se você espera uma mudança, ou no nosso caso, uma contra-revolução, que é o restabelecimento de uma ordem que não existe mais de modo geral, a gente vai fazer isso primeiro pela educação. Né? Esta é a ordem. Sim. A ordem é pela educação primeiro, para ver na sociedade depois. Por isso que educação é um assunto muito sério. Não é aquela área onde você pode dar uma opinião qualquer e ficar tudo bem. Veja, na medicina. Se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, gente, eu quero falar um pouco sobre endocrinologia. Vocês iam ficar, tá, tudo bem, mas você não é médica, né? Assim, tentariam fazer uma pergunta um pouco educada. Como você vai falar de medicina se a gente sabe que você não é médica? Só que na educação não é isso. As pessoas falam sobre educação sem serem conhecedoras da educação. E ninguém questiona. Sem que tenha até uma ciência ou um estudo por trás, Ciência, dá uma opinião. esse nome é perfeito. É uma ciência. Ou seja, produz um tipo de conhecimento específico. Né? E na educação parece que todo mundo põe a mão. É isso que eu percebo. Eu acho que existe um equívoco a respeito do que é educação, e porque existe esse equívoco, todo mundo acha que sabe o que é educação, então, porque de alguma forma foi educado, fala assim, então eu tenho know-how para falar de educação. Porque ainda que não seja a sua educação, eu recebi uma educação do meu pai. O fulano de tal recebeu uma educação da mãe dele. Então todo mundo teve uma experiência de educação e acha que essa experiência de educação que teve é suficiente para você poder falar de educação, né? Mas não é assim. Não é assim. Então vamos fazer o seguinte, antes mesmo da gente falar de educação, propriamente definir o que é educação, o que é a contra-revolução, vamos perguntar primeiro quem é Olinda, né? Isso. Né? Porque talvez o público no barco não saiba o que é Olinda, né? Então, Mas agora, só com essa pequena introdução, todo mundo de agora quer saber mais ainda quem é Olinda. Quem é Olinda, então? A Olinda é uma mãe de família, casada, mãe de família e católica. Isso é o principal. Boa. Depois eu sou também professora. E eu cresci no berço católico. A minha mãe, eu gosto sempre de falar isso, a minha mãe, ela lutou a vida inteira pela fé. Então, o meu pai não só não era católico, mas ele era uma espécie de anticatólico. Nossa. E a minha mãe, ela levava a gente à missa com ele falando no ouvido dela, né? Brigando com ela, falando que não era pra levar, que não precisava disso, que a gente tinha que rezar em casa, que Deus ouvia nossas orações de casa. Aquela mentalidade protestante, ainda que meu pai se denominasse católico. Mas com uma mentalidade protestante. Isso acontece muito, né? E ela brigava, e ela muitas vezes não brigava, mas insistia e levava a gente, mesmo sofrendo muito pessoalmente por isto, né? Então eu digo que a fé que ela colocou no nosso coração foi uma coisa muito preciosa e que ela lutou por isto. Né? Ela lutou vivamente por isto. E então cresci no berço católico. Quando eu fui para a faculdade, a minha fé esfriou pelo próprio ambiente universitário. Eu fiz história na universidade pública. A minha fé deu uma esfriada. Por aquele ambiente, por aquelas coisas todas que acontecem na universidade pública, que a gente já sabe como é que é, né? É um ambiente inóspito. Mas mesmo na própria faculdade, nesse mesmo lugar em que eu quase me perdi, eu também me reencontrei na fé. Conheci 2 pessoas que foram fundamentais para isso. O Aruan, que não tem perfil público, etc. Ele trabalha com outra coisa. E o Ricardo. E os 2 foram, assim, os responsáveis por me trazerem de volta, né? Pro barco. Eu tava pulando fora, eles me trouxeram de volta.
E nesse contexto, na faculdade, eu resolvi, então, defender, né? Tanto a fé católica quanto um posicionamento foi conservador. ainda na faculdade? Na faculdade ainda. Meu Deus do céu. Foi. Você é doida mesmo. Eu sou doida mesmo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu e os meus amigos, eu, o Samuel, a Tatiana, a gente formou um grupinho. A gente se reunia nesse grupinho e a gente ia em debate, onde só tinha esquerdista feminista. Meu Deus do céu. Então, assim, hoje vai ter um debate sobre o aborto. Então, tinha lá 40, 50 e nós 3. Nossa. E aí, assim, é claro que, veja, eu era uma jovem, tinha 20 anos, não tinha experiência, não tinha conhecimento aprofundado. Mas eu falava assim, como é que eu vou fazer lá? Eu não vou saber argumentar. Assim, tão bem quanto, eu vou ficar nervosa, a gente, né? E aí, meu amigo falava assim, não tem problema. Se dentre todas aquelas pessoas que estão assistindo o debate, uma resolver não abortar mais, ou ser contra pronto, já valeu a pena a gente toda a humilhação, já valeu a pena tudo. Então, nós sempre íamos com essa visão. Eu não vou mudar a cabeça da pessoa que está argumentando. Eu vou mudar a cabeça da pessoa que está assistindo, não tem uma opinião formada, não vai se manifestar. Ela vai entrar muda e sair calada. É ela que eu quero. Que demais. Só de você gerar neutralidade em alguém que era a favor do aborto já é uma grande vitória. Pronto. E outra, quem tá passando do lado, né? Tá pegando do nada assim, pega o assunto. Você pode falar que faculdade que era, não? O Nesp Franca. Ah, tá. Deixa eu te perguntar um negócio. Agora você falou, eu fiquei com isso na cabeça. Porque geralmente eu vejo que esse pessoal de esquerda, quando vai pra um debate, eles, na verdade, são poucos que de fato vão debater porque tem convicção a respeito daquelas ideias que foram formadas. Na maioria dos casos é só baderna. É uma baderna. Não tem alguém que tem argumento porque acredita que de fato o aborto é a coisa mais plausível a ser feita e acredita que isso é o melhor pro ser humano. Eu acho difícil achar alguém que defenda dessa forma. É sempre uma questão mais ideológica que tá ali no... É aquele conjunto de palavras de efeito que se aprende a reproduzir e gera nas pessoas um estado emocional muito fácil de ser manipulável, né? Quando as pessoas estão muito emocionadas, pra você manipular uma pessoa psicologicamente, a primeira coisa que você precisa é de uma instabilidade emocional. Imagine uma mãe que tá grávida ali, né? Tá grávida nesse momento, às vezes tá com medo, né? Tá tão vulnerável, tá sensível, né? Isso vale pra qualquer coisa que você queira fazer. Isso é estudado pela psicologia. Primeiro você desestabiliza as emoções da pessoa. Aí você coloca a ideia que você quer colocar. Então, isso acontece. Você queria perguntar sobre isso? Você queria saber como é que se dava Pode, vamos lá. Não, então, basicamente, o que acontecia era exatamente isso, né? Alguém lançava nesse específico, eles colocaram um filme a favor do aborto. Ah, tá. E depois eles começaram a fazer, entre aspas, não era um debate, era uma defesa. Então, a gente apareceu lá, eles não estavam esperando que a gente aparecesse. E aí, o meu amigo Samuel, que é um grande amigo meu, muito católico, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, inclusive, ele começou a argumentar e a debater. E aí, eles ficaram um pouco receosos, assim, eles não estavam esperando por aquilo. Então, eles iam pro lado emocional. Você não tá pensando na mulher, na saúde da mulher, né? Aquela coisa toda. E todos eles muito, muito, muito agressivos. É próprio dessa postura ser agressivo. E o que aconteceu foi exatamente o que a gente esperava que acontecesse. Eles não deixaram a gente falar, né? A gente começa a falar e vem, você é fascista, você é isso, você é aquilo. E aí, a gente saiu dali, claro, entre aspas, como quem perdeu, e depois umas 2 ou 3 pessoas nos procuraram. Olha, eu não falei nada aquele dia, eu fiquei meio sem graça, eu não queria falar, mas realmente eu entendi o seu ponto. Então, veja, a missão foi cumprida. Mas você não ganhou o debate, não interessa, não tem problema. Você vê, é o que a gente falava no começo, né? O zelo pela própria reputação. A pessoa até concordou com o que você falou, mas o receio de ficar mal na fita, excluída no grupo, e não fica calado, não fala nada. Tinha mais um contexto. Nesse caso específico. Quando você morava na moradia da faculdade, que era custeada pelo governo, você precisava ser de esquerda, assim. Então, as pessoas da moradia que tinham... Tem que ser. Senão você é hostilizado o tempo todo. Então, as pessoas que eram da moradia, que tinham uma posição diferente, elas precisavam se calar absolutamente. Não se podia ter nenhum tipo de manifestação pública. Então, elas nem conseguiam fazer isto. Senão elas seriam hostilizadas, talvez até expulsas, né? Por vários motivos, eles conseguem articular esse tipo de coisa. A gente pensa que não, mas conseguem. E nós não. Então, assim, eu tinha, como que eu posso dizer, uma certa liberdade pra fazer essas coisas que muita gente não tinha, né? Então, eu tinha que usar isto de alguma forma pro bem. E olha, não estava preparada, não era uma pessoa que sabia argumentar, não era a Olinda professora, era uma Olinda estudante de 3º ano. Veja, um outro contexto. Mas quando você tem uma convicção de algo que você tem certeza que é a verdade, você não precisa estar 100% preparado. Sim. Você vai com aquilo, com os elementos que você tem, você vai aprendendo a... Mas nessa ocasião você já tinha sido introduzida de volta na fé? Já. Já. Então... Já, estava estudando. Mas veja, uma coisa é você começar a estudar, a outra coisa é você se posicionar publicamente. Não é? Veja, eu dou aula pro público aberto desde 2019.
vai fazer 5 anos. Uhum. Até hoje, às vezes eu fico, putz, como é que eu vou falar isso, como é que eu vou falar aquilo, eu fico um pouco nervosa. Né? É uma outra coisa você argumentar, organizar as ideias, apresentar as ideias com clareza. As pessoas não são obrigadas a adivinhar o que você está pensando. Então é difícil você organizar as ideias de modo que elas entendam do que você está falando. Tem que ser didático, no caso, né? Tem que ser didático. Eu até mesmo respondi as dúvidas do povo, né? Muitas. Porque todo o assunto gera um monte de dúvida ali, as pessoas querem saber a respeito. E eu acho interessante porque o fato de você ir até falando assim, o que eu vou falar lá, vai motivar alguém que tá preparado e não tem coragem. Porque fala assim, pô, só os jovens estão indo lá, estão falando, e eu aqui tô me borrando e não vou lá, né? Pra enfrentar todo mundo. Porque de fato é uma arena de leões ali. Era. Vocês se colocaram no... Foram várias. Tem muitas histórias. Dava pra gente fazer um podcast só sobre isto. É mesmo. E chegou pessoas assim que pra falar assim, nossa, eu quero me juntar a vocês. Eu quero subir lá. Sim. Só que o que aconteceu foi que a gente não estava preparado pra formar outras pessoas. E aí, depois que a gente se formou, o grupo acabou. Porque foi erro nosso. A gente não soube treinar as pessoas. Sim. Isso a esquerda faz muito bem. A gente deveria aprender com eles. Pois é. A gente não soube preparar as pessoas. Não tem esse negócio, na esquerda não tem esse negócio de faz se você se sentir bem. Não tem problema. Não é assim que funciona. É desse jeito, tem que ser desse jeito, daquele outro. Tem que falar assim, tem que falar assado. A vida é pela causa. Né? E às vezes, vezes do lado de cá, a gente fica um pouco assim, poxa, mas eu vou falar como? Não, a gente tem que saber preparar as pessoas, né? E a gente não soube também por inexperiência e por imaturidade, o que também não, né, é justificável. E depois que a gente saiu da faculdade, o grupo acabou. Mas ficou um legado lá, viu? Claro, ficou, porque até hoje a gente é comentado dentro da faculdade. Devem comentar sobre a gente. Depois teve um processo de sindicância, porque a gente levou o Dom Bertrand de Olheiras e Bragança pra palestrar. Eles não deixaram o Dom Bertrand palestrar. E tentaram agredi-lo. E aí a gente defendeu, enfim. Meu Deus. Você chegou a sofrer alguma agressão? Quase mesmo. Nesse dia não, depois desse dia foi aberto um processo de sindicância contra eles, porque eles não deixaram o Dom Bertrand palestrar e era um idoso, então a gente alegou o Estatuto do Idoso. Nossa. Tem que ser ligeiro, né? Estatuto do Idoso. Só que, olha só, mais ou menos ligeira. Porque na ocasião, eu deveria, para participar da Assembleia, como eu não era membro da Assembleia, eu precisaria da autorização de um membro da Assembleia para me pronunciar. E eu não fiz isso, eu tentei falar direto. Automaticamente, todos os membros da Assembleia de Esquerda, ela não pode falar. E não pode mesmo. Entendi. Olha só, vivendo e aprendendo, né? Depois disso eu aprendi. Nunca mais se mete na esquerda sem saber o que você está fazendo. Meu Deus do céu. Senão você vai ser massacrado. Então, mas uma coisa interessante que eu achei que você falou é o seguinte. Ainda que você não esteja e não se entenda devidamente preparado, se calar diante de uma injustiça nunca é o mais adequado, né? Exato. Você precisa se pronunciar e se posicionar diante dessas situações, né? Exato. E eu quero que você fale isso justamente para quê? Para encorajar os jovens que nos assistem. Porque, assim, né, o mal cresce muitas vezes por conta dessa ausência, né? Dessa falta de coragem, esse silêncio que a gente faz. Negligentes com a verdade. E sabendo, se a gente tá com a verdade, não tem o que temer, ainda que eu não tenha o preparo mais adequado. Mas eu preciso fazer alguma coisa. E outra, nessas ocasiões em que você se força a participar, você se fortalece e você entende muitas coisas que você não entendia. Né? Talvez se eu não tivesse participado dessas coisas todas, eu não teria visto de perto como é que a coisa funciona e ficaria até um pouco, será que é bem assim mesmo? Acho que não é tão assim, né? Uhum. Agora, participando e vendo como é a coisa na prática, você não tem dúvidas, né, de como é. Até mesmo foi até um ótimo meio pra você se formar, né? Porque assim, eu vou me preparar, mas você não se preparia tanto como sendo colocado na ocasião. E foi aí que eu aprendi o seguinte: você não pode brigar, né? Você não pode entrar numa briga grande, sem ter uma base, né? Porque, e também quando eu participei dessas coisas, eu nunca estava sozinha. Eu estava com pessoas mais bem preparadas do que eu. Isso é importante. Uhum. Ontem foi dia de Santo Agostinho, eu tava vendo, né, algumas coisas sobre Santo Agostinho, e eu vi que um dos maiores desenvolvimentos sobre a teologia da graça se deu porque Pelágio se levantou, negando a graça. Então, é uma contraposição. Ela é necessária, foi necessária, o Deus utilizou-se disso para desenvolver a teologia de Santo Agostinho, que se tornou doutor da graça por ter que estudar para combater o pelagianismo. Exato. Exatamente, perfeito. É que muitas das vezes o que a gente pensa? Que para ser bom, a gente precisa ficar quieto, silenciar. Não silencie, não fale nada, deixe para lá. Isso é uma mentira. Uhum. Olha, a virtude da justiça, que é uma virtude humana, ela consiste justamente em dar a cada um o que lhe é de direito.
certo? Ou seja, uma coisa complexa. É algo que diz respeito ao nosso convívio com os outros, a nossa relação com os outros. Certo. Nem sempre o silêncio é o justo. Você tem que observar a situação concreta. Veja, você tá na rua, andando, caminhando, e tem uma senhora idosa apanhando de um homem. Você vai fingir que não é com você? Não é problema meu, não é minha mãe, não é minha avó. Peraí, mas você tá na sociedade. Está nos seus olhos, está na sua frente. É um problema seu. É uma injustiça diante dos seus olhos, né? Então, veja, o silêncio nem sempre é um ato de coragem. Ele pode, na verdade, esconder uma grande covardia. Porque ter coragem de morrer também é coragem, né? Exato. Talvez é mais corajoso quem tem coragem de morrer. É o ápice, o ápice da virtude da fortaleza é você morrer por uma verdade. Ou seja, nada mais te impede. É progressivo, né? A virtude da fortaleza é progressiva. É ficar diante de um bem, perseverar, mesmo que diante daquele bem apareçam inúmeros obstáculos. E você continua. Esse é ser forte. O máximo da fortaleza é isso. Você morrer em nome de uma verdade. E no caso, a única verdade absoluta que a gente tem certeza é a verdade de que Cristo... Então, ou seja, até o final dessa conversa, eu espero que você esteja mais disposto a morrer. Tá vivo demais. E olha só, e se tratando de uma realidade que abarca, né, de maneira muito significativa o mundo espiritual, certo? Porque a palavra diz que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades. É importante ter vida espiritual ativa. Sim ou não? Sim. Não é? Inclusive, esta é a fonte do apostolado. Sim. Por isso que eu vou te dar um santuário. Olha só, deixa, gostou, né? Pra fortalecer agora. Que lindo. Pode abrir já? Claro. Por favor. Olha aí a arma que você tem agora pra você bater em herege. Nossa, que coisa linda. Tem uma medalha de São Bento. Se não sair pela força da Ave Maria que você reza, você pode bater. Imagina, no espinhaço. você subindo pra falar com um texto desse. Nem vai precisar abrir a boca. O povo já fez. Olha, tem São Miguel. Tem São José. Vai. Tem a medalha. Vixe, esse aqui. Muito legal. Esse aqui. Muito bom. Amei. Muito obrigada. A Sanctório é um outro parceiro do No Barco. Faz legal. No Barco continuar navegando. Inclusive, vocês quiserem ter um Sanctório, a oportunidade é agora. Entra agora mesmo, tem um QR Code em algum lugar da tela aí. Você vai apontar a câmera do seu celular, você vai digitar lá no Google mesmo, Sanctório, e colocar o cupom de desconto No Barco 10. Colocou o cupom No Barco 10, 10% em qualquer produto da loja. Maravilhoso. Maravilhoso. Conhecia a Sanctório, Linda? Não conhecia. Pois é, aí, ó, agora Vou conhece. colocar lá depois. Né? Perfeito. Também. Vamos lá, então continuando aí a timeline da Olinda. Beleza, aí você foi essa universitária que arruma confusão com todo mundo. Primeiro eu era da esquerda, depois eu saí da esquerda. Eu era do MST. Participei um tempo. Ah, tá, bem, Que beleza. legal. Conta aí das terras que você invadiu. Foi uma só. A casa que você mora. A terra é sua, o terreno. Foi uma só. E veja, Você chegou a invadir mesmo? era uma invasão. Só que assim, Maloqueira, velho. com essa cara, né? Veja só. Ela veio pra causar, seja do lado da Lógica. Toda a universidade tem os grupos de extensão. Então você tinha um grupo dentro da universidade que era vinculado diretamente ao Movimento Sem Terra. Esse grupo, ele logo na primeira semana que você entra na universidade, você já é captado pelos organizadores. Eles percebem o seu perfil. Ligeiro. Eles são É. muito espertos, eu canso de falar isso, eles são muito inteligentes desse ponto de vista, do ponto de vista estratégico, a gente tem que aprender com eles. Aí na universidade eles vão lá e veem os que têm mais ou menos o perfil. Eu tinha um perfil seguinte, eu tinha acabado de sair no Barraqueira. Assim. Também. Esse daí é o moral, eu sou barraqueira mesmo. Eu tô tentando, mas é difícil. E o outro era que eu tinha acabado de fazer um curso de gestão ambiental. Então era um pouco dessa coisa do meio ambiente, reforma agrária, lá. Bom, aí eu fui pro grupo, só que eu sempre falo isso, né? A gente tem que ter os dois olhos bem abertos pra tudo que acontece à nossa volta. E eu acho que eu posso afirmar isso. Eu sempre tive um coração muito, muito sincero em buscar a verdade, né? Das coisas. E eu percebi algumas incoerências no grupo. Por exemplo, a gente vai pro acampamento semana que vem, a líder falava. Tá, mas tem que alugar uma van e pegar as refeições. Não, eu faço um saque. Aí a outra falava assim, tá bom, você tá com cartão do banco? Tô, saca 10 mil. 10 mil em 2009? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí eu te cutucava a outra que tava do meu lado e falava assim, 10 mil reais? Como ela conseguiu 10 mil reais? Aí ela, não pode falar. Eu era uma bichete, eu tava entrando, não tinha direito. Daqui a pouco, eu ia atrás de cada um que eu podia. Mas 10 mil reais, onde vai conseguir 10 mil reais, sabe? Aquela tentação ficava. Veja, nem sempre o silêncio né? E, enfim, aí até que eu descobri que vários partidos políticos que bancam, financiavam os grupos. Então eu chegava lá, bom, dinheiro, tranquilamente, muito dinheiro guardado.
Chegava lá, nós que estávamos começando no grupo, que ainda não tínhamos ali, né, a nossa carteirinha de aprovados, a gente ficava junto com os assentados. Então era uma comida. Arroz com salsicha, macarrão com salsicha. E os líderes do grupo com os outros líderes do assentamento eram outra comida. Arroz, costela, mandioca, salada, não sei o que, não sei o que. Olha só. Parece que é uma estratégia pra você almejar, né? Chegar lá. É isto mesmo, é isso mesmo. E assim, eu ia questionar todo mundo, não, é assim mesmo. Primeiro eles têm que perceber se eles podem confiar em você. É uma coisa assim. E depois, no dia seguinte, sobrou comida a deles, porque eles tinham feito um festival. Sobrou a comida e ela não foi dada para os assentados, ela foi pro lixo. Nossa. E eu vi, ninguém me contou. Eu vi eles virando os baldes de comida na grama, Meu Deus na do céu. terra. Era assim, um balde de arroz, um balde de feijão, um balde de costela, um balde de chuchu. E os assentados comendo pão com margarina. A incoerência, né? Da preocupação com as minorias. Aí Que você nada. Morro de fome, estão nem vendo. Não, nem vendo. Bom, aí eu comecei a perceber e logo depois saí, até que esse meu amigo me entregou um livro do Olavo de Carvalho, A Nova Era e Revolução Cultural. Eu li aquele livro, entendi muita coisa, não tudo, entendi alguma coisa e resolvi sair. E aí depois a gente montou esse grupo de estudos. E aí eu fui voltando, né, a perceber a importância de estudar a fé, de estudar a doutrina, estudar a catequese e ficar ativa dentro da igreja. Então, assim, na estrutura que você está nos passando, da esquerda militante e tal, tem uma hierarquia ali. Claro que tem. E quem é a hierarquia maior? Aqui, tipo assim, São Paulo e Brasil. São estaduais, são nacionais? Como é que é esse negócio? Você não tem acesso a essas Não sabe quem é. informações. Não. Você não tem acesso. Até mesmo porque, você veja só como eles são bem treinados. A menina, na época, que era a líder do grupo, eu não lembro o nome dela, na faculdade tudo por apelido, né? Ela não gostava de mim. E ela falava pra outra menina, não confio nela. Ela não é de confiança. E um dos motivos pelo qual ela percebeu isto, porque quando precisava fazer o grito de guerra do grupo, eu não fazia. Olha, eu falo, sabe por que eu não vou em evento de marketing? Eu não vou. Já me convidaram, já me deram brinde, não vou. Porque se alguém me mandar levantar e abraçar a pessoa que tá do meu lado, eu não vou abraçar. E nem eu vou falar, abraço amigo que tá do seu lado. Não pode ir no grupo da renovação carismática, não. Não. Por conta de... Eu já fui da renovação. Mas veja, esse negócio de abraçar os outros, eu não quero abraçar ninguém. Não toque em mim, não toque. Obrigado, eu fico do seu lado, mas não precisa me abraçar. O que mais que o povo quer é uma foto, né? Desse abraço. Não, esse abraço, sim, esse abraço no tete a tete eu gosto. Eu tô dizendo assim, aquela coisa que é conduzida. Sim. Em grupo. E o que o povo mais quer é tirar uma foto De você. desse abraço, né? Não Porque quero. imagina. Então, esse negócio de levantar, gritar, fazer o grito de guerra, não fazia. Não faço até Um hoje. adestramento, né? Eu ficava bem quietinha, então eu tinha que levantar e erguer os braços e fazer o grito de guerra. E eu ficava Nossa, velho. paradinha. E ela, veja, olha o refinamento psicológico dela. Ela via que eu não fazia e aquilo chamou a atenção dela. Ela não tá 100% com a gente. Ela não é de confiança. Ela não comprou ainda. Ela tinha razão. E ela tinha razão. É uma boa pela esquerdista. Era uma dela. boa esquerdista, era uma boa líder. Ela sabia quem eram os membros do seu grupo. Não era um negócio assim, oi, hoje seja bem-vinda, calma, vamos ter paciência com ela. Essa daí tá estranha, olha o comportamento dela. Olha só, cara. E ela não gostava de mim, então assim, tudo que a gente ia fazer não deixava que eu ficasse responsável, não me dava as informações, eu não sabia, o cartão do banco aquele dia ficou com uma nova pessoa que não foi pra mim. Então ela percebeu que eu não tava ali 100% instalada na coisa. E aí depois eu saí e é claro que ela deve ter falado, tá vendo? Eu avisei desde o começo, que a gente não podia... Então você só ficou no nível dos assentados aí? Só no nível dos assentados, só no nível inicial. Mas graças a Deus. Porque tem um risco também de você ir se envolver demais e não conseguir mais sair depois, né? Exato, Como porque é daí difícil. envolve muita coisa, né? Eu não esqueci o nome da menina agora, mas ela ficou muito conhecida no Brasil também, no movimento feminista. E ela falava assim, tipo, ela falou que recebia umas ligações, tipo, anônimas, assim, falava... Amanhã vai ter marcha pra Jesus. Vai lá e tira a roupa, mostra os peitos, tá aqui, tô depositando agora tanto na sua conta. Daí ela abria... É a Sara, não? A Sara, né? Sara. Sério, Inter. Sarah Winter, Ela mesmo. tá caindo agora na sua conta, o dia dela pegava e caía. Ela falou, eu não sei quem depositava, de onde vinha, recebia a O ligação. dinheiro caía, né? E caía, eu ia lá e fazia. As pessoas maiores por trás desses movimentos, elas não aparecem, né? Elas não aparecem. não Quem aparece são as outras pessoas. É análogo ao que acontece no crime, né? É difícil você ter acesso ao líder. Exato. Você tem acesso às camadas de baixo. Então, a coisa é mais ou menos nesse sentido. E, de fato, as camadas de baixo, elas morrem pra não entregar, porque sabe que vai dar ruim pra eles. se isso acontecer. Exatamente. Saí a tempo, graças a Deus. E de lá pra cá, construí um caminho
do outro lado. Né? E desse tempo que você esteve lá envolvido, você tem contato com mais alguém que ficou ou tirou alguém de lá também junto com você, não? Eu tinha uma amiga, e sinto muito por isso. Nós estamos juntas no ensino médio, e só que na época eu entrei no grupo do MST e ela entrou no grupo do Paulo Freire, coitada. e ela ficou. Ela nunca saiu. Inclusive, hoje ela é uma feminista militante, né? Nossa. E aí, você não tem contato com ela? Não. Logo depois dos primeiros anos da faculdade, ela já parou de falar comigo. A gente já não conversava mais, ela já não olhava na minha cara. Aquela coisa toda. Ô Lindy, você acredita que depois de um tempo o dano que é causado na mente da pessoa fica irreversível? Tem jeito sempre? Sempre tem jeito. Né? Enquanto tem vida, tem a possibilidade de conversão sincera. Então, se ela tiver uma oportunidade de conversão sincera, ela pode se converter e sair completamente disto. Se não for pela conversão, não acho que sai. É difícil, né? Não acho que sai. Porque o único capaz de nos tirar desse buraco é o Cristo. Se não for ele, eu acho muito difícil. Porque assim, você pode dizer, mas e as decepções? Olha, as pessoas não percebem as decepções. Elas são traídas, manipuladas. E elas não percebem. Elas não percebem. É muito triste. Eu me lembro de uma menina, perfeitamente, eu me lembro do rosto dela. Eu me lembro que ela entrou comigo. Ela era absolutamente normal. Uma menina normal. Vestida normalmente, namorava, ela usava uma aliança de namoro do menino da cidade dela. Uma menina doce, querida, meiga. E eu fiquei um tempão sem vê-la. Quando eu encontrei com ela na última festa da faculdade, que era aquela festa que faz de despedida dos formandos, ela estava completamente mudada, assim, de cabelo curto, magra, esquisita, com um olhar esquisito, sabe? E aí eu ainda cutuquei minha amiga e falei, é a fulana? Ela falou, eu falei, não acredito. Não parece a mesma pessoa, tem uma transformação externa também, né? Inimigos da beleza, né? Sim. Exato. Eu acho que tava vendo uma foto, um vídeo esses dias mostrando as pessoas antes e depois da Federal. Essas artistas aí tudo, né? Não, mas é triste mesmo assim. É triste. Então, enfim, aí esse é... Olha, eu fui salva, né? Eu fui salva, porque eu tinha chances reais e concretas de ficar ali. E você seria uma boa militante. Ótima. Não era? Ótima. Olha só. Eu seria uma boa militante. Se eu tivesse sido bem preparada, se eles tivessem conseguido me captar 100% e me treinado, vixi. É a ação da graça mesmo. É a ação da graça. Tá. Aí, beleza, vamos continuar a timeline, então. Vamos lá. Aí você conseguiu se safar, saiu do assentamento? Saí. Aí fiquei mais 2 anos na faculdade, fazendo um trabalho oposto, né? Aí depois eu me formei, logo conheci... Na verdade, na faculdade ainda eu já conheci meu marido, né? Você tava fazendo faculdade aqui mesmo? História. Licenciatura beleza. e bacharelado. Aí eu saí da faculdade e já comecei a trabalhar numa outra área. Daí eu fui para um outro campo completamente diferente. Eu fui trabalhar com um senhor da TFP, Tradição, Família e Propriedade, dono de uma agência de marketing católico. Olha só. Sai um pouquinho então da área da educação. Eu saí porque eu tava dando aula no último ano de faculdade. Só que como eu queria fugir da esquerda de todo jeito, eu pensei o seguinte, se eu ficar aqui, eu tô lascada. Porque para ser professora de história, eu tinha passado num concurso para dar aula no cursinho pré-vestibular do município. E eles me tiraram. E daí eles falaram, não, a gente teve um problema, a gente viu aqui que, na verdade, a prova foi mal feita, não foi bem isso, e enfim. Eu tinha passado, quando eles viram quem eu era, eles me tiraram. É assim que funciona, não tenho dúvidas. Você fica de mãos atadas, totalmente entregue. E aí, era uma grande oportunidade, porque tinha um salário, né? Tinha umas condições boas para que eu pudesse me manter depois da faculdade. Porque até então, eu sempre tive bolsa para poder me manter lá. E aí, eles não passei, entre aspas, né? Passei, não me tiraram. E daí, eu falei, não quero ficar aqui. Porque se eu ficar nesse ambiente escolar, eu não tinha força emocional para lutar contra aquilo sozinho. Tô vulnerável, não tem jeito. E como eu não queria me render ao ensino da história pelo viés da esquerda, nunca quis fazer isto, porque se você entrar na escola, você vai ter que aplicar aquilo que está no sistema, aquilo que está no currículo básico nacional. Não tem como você fugir disso. Sim. Então você vai ter que falar mal da igreja, você vai ter que falar mal dos portugueses, aquela coisa toda que a gente já sabe como funciona. Mas o que você aprendeu foi isso, não foi ou não? Foi, mas eu sempre estudei por fora. Entendi. A minha mãe fala que quando eu era pequena, eu chorava pra ela tirar livro da biblioteca pra mim. Porque a gente não tinha acesso. A tadinha da mamãe sempre foi muito trabalhadora, mas a gente sempre foi muito simples. Então ela não tinha condição de comprar livro. E eu chorava pra ela me levar na biblioteca pra eu poder pegar livro. Então eu sempre gostei de estudar. Então eu sempre... Bom, ali na faculdade mesmo eu percebi. Então eu estudava História do Brasil na disciplina e procurava os autores que não eram aqueles da grade. Caio Prado Júnior, Fernando Henrique Cardoso, professores de História do Brasil, esquerdistas. Daí eu ia lá na biblioteca, a biblioteca maravilhosa, e estudava José Camilo de Oliveira Torres, Pedro Calmon, Gilberto Freire.
Os proibidões. Entendi, E aí, então eu já tinha, sabe, esse feeling, eu já sabia mais ou menos como era a coisa no sistema e eu não queria fazer parte dele. Então eu falei, não, eu não vou ficar nesta área. Uhum. Eu dei aula o último ano todinho da faculdade, mas eu não queria ficar ali. E daí, quando surgiu nesse contexto, por ser desse grupo, eu conheci muita gente da direita, conheci o Dom Bertrand, conheci o assessor Dom Bertrand, conheci o senhor Sepúlveda, que é um jornalista católico, e eles me colocaram num ambiente da direita conservadora. Olha, Então, isso que eu achei interessante, que o cuidado de Deus te levou pra envergar totalmente pro outro lado mesmo. Foi para logo na da TFP. É extremo oposto, como é que pode, né? E aí eu fiquei nessa agência de marketing por 3 anos. E trabalhando com produção. O que hoje a gente chama de copywriter, naquela época era uma carta de vendas. Redação. Eu fazia redação publicitária. Eu fazia isto, né, para o marketing católico. Só. Que demais. E aí depois, logo, me casei, vieram os filhos, então eu fui seguindo um outro caminho. Aí eu cheguei na educação. Beleza, agora aí que a gente queria chegar. Que é bom. Aí já foi 2 horas de podcast. Agora que a gente chegou na educação. Bebe água, agora vamos começar. Educação. Aí como é que... Então foi essa introdução de cabeça na educação para ser conhecida hoje como tal, né? É um expoente na educação no Brasil. Não sei se é esse nome, mas tudo bem. Eu acho que eu sou uma pessoa que se destaca no campo educacional da educação católica, acho que sim. Beleza. É o seguinte, aí eu comecei a estudar educação porque eu queria educar bem os meus filhos. E veja, não existe uma pessoa não educada. Vamos falar sobre definição de educação. O que é educação? Boa. Não existe uma pessoa não educada. Do mesmo jeito que não existe alguém sem caráter. Uhum. Ou você tem um bom caráter, Entendi. ou um mau caráter. Tá. Ou seja, se aquela condução dos seus atos, ela está de acordo com a natureza humana e diante de um verdadeiro fim, você tem um bom caráter. Se as suas ações estão contra a natureza humana e caminhando para um fim desviado, você tem um mau caráter. Então, bons hábitos versus vícios. Entendi. É análogo na educação. Não existe uma pessoa não educada. Essa frase ela é contraditória por natureza. Ou você é bem educado ou mal educada. Se a educação estiver de acordo com a natureza humana e voltada para o fim do homem, ela é uma boa educação. Se ela estiver contra a natureza humana e estar na direção contra a finalidade do homem, que é a contemplação da verdade, ou o que a gente pode chamar de encontro com o Cristo, que é a mesma coisa, ela é uma má educação. O Lina tá falando então, se você foi educado de tal modo que isso não te leve a conhecer Jesus, você é um baita de mal educado. Isto. Ainda que você... E veja, a educação que você recebeu não é sua responsabilidade. Ah, tá. Você não escolheu. Se você teve uma boa educação, você tem... O mérito dessa boa educação que você recebeu é dos seus pais. Sim. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, da igreja. Em terceiro lugar, da sociedade civil. Boa. Esta é a ordem dada por Pio XI na Divina Magistri. Uma encíclica só sobre educação. Se você recebeu uma má educação, a responsabilidade, em primeiro lugar, é dos seus pais, em segundo, da igreja, em terceiro, da sociedade. É claro que não é pra gente ficar olhando pra isso e falando, meus pais fazendo tudo errado. Porque... Filho da mãe, meu pai, né? Até mesmo porque, coitados, eles nem sabiam. Pois eles foram também vítimas de um outro processo. Geralmente a referência de educação desse povo é os pais, né? Meu pai me educaram sempre assim. Daí ela fala, eu vou fazer do mesmo modo, e assim vai, né? Outra confusão. A confusão entre educação e bons modos. É isso que eu ia falar agora, na prática. Porque assim, beleza, você chega e fala assim, esse menino é bem educado. Por quê? Porque ele é... Porque ele fala, por favor, obrigado, dá Isso, licença. isso que eu ia perguntar. Porque é isso que vai mostrar que eu sou bem educado. Porque eu posso falar com licença, por favor, obrigado, e ser Um canalha. um vale cretino, nada. né? Veja, a polidez, os bons modos, não é algo ruim, é algo bom, né? Não é bom a gente ensinar os nossos filhos a sentarem direitinho, a pedirem licença, a conversarem com as pessoas num bom tom. A não chamar o povo de barraqueiro. Inclusive, o político fala bonito, né? Por isso é um bom exemplo. É claro que os bons modos, eles são bons, né? Se você vê um jovem bem educado, solícito, agradável, gentil, isso é maravilhoso. Só que essa não é a finalidade da educação. Legal. Você não educa o seu filho para isto. Você educa o seu filho com isto também. Certo? Interessante. Então você tem os bons modos ao seu favor, mas não é isso que torna você uma boa pessoa. Uma pessoa bem educada. Legal. Então a preocupação dos pais da década de 70, 80 e 90, a maior esmagadora maioria é com bons modos. Pede licença, fala direito, não sei o quê, senta direito, come direito, não pede nada da casa dos outros. Não é isso que a gente aprendeu? Sim, sim. E claro, tem o seu lugar, mas isso não define caráter.
Né? Há coisas muito mais importantes pra você ensinar o seu filho do que isso. Você ensina isso também. Mas isso é uma coisa tão fácil, é tão superficial. Você fica ali insistindo todo dia, logo eles aprendem a comer direitinho, a falar assim, tá. Agora, como é que você ensina o seu filho a não dissimular? Nossa, velho. Como é que você ensina o seu filho Aí é mexer no software, hein? O resto tudo é mexer no hardware, né? É no exterior. Né? Nós vamos mexer no software. Exatamente. E isto, aí que tá a chave da coisa. É isso que é difícil de fazer. Porque o que acontece? Vamos pensar em outras gerações que receberam uma educação sólida, razoável. Não tô nem falando de boa. Eu tô falando de razoável. Em que as pessoas, mesmo se vamos pensar na geração dos nossos bisavós. Geração dos anos 50, 40. Não eram pessoas estudadas, não eram pessoas que estudavam muito sobre educação, mas eles tinham bons padres, bons mestres. As próprias escolas tinham latim, grego, francês. A moral era uma coisa meio que fluida, né? A moral estava na mentalidade. A boa moral. Imaginário do povo, né? Isto. Então, veja, não era incomum que quando um rapaz engravidasse uma moça, que o pai o obrigasse a casar. Agora você vai assumir essa família. Não é isso? Sim. Não tem comparação pra moralidade que a gente tem no imaginário de hoje. Né? Que é completamente deturpado. Imagina, vamos ser felizes. Verdade. Santa Benedita Teresa da Cruz, Edith Stein, era uma judia convertida. Eu gosto muito dela. Primeiro porque ela era uma mãe... Ela não era uma mãe, não. Ela era uma mulher intelectual. Ela não chegou a se casar, ela se converteu, ela era judia, se converteu, virou carmelita e foi perseguida pela Alemanha nazista e morta num campo de concentração. 47 anos, nova. Muito nova. Jovem. E a produção intelectual dessa mulher, ainda nova, é uma coisa impressionante. Impressionante o quanto ela era inteligente. E ela diz uma coisa que eu gosto muito. Ela dizia assim: cada tempo pede dos seus alguma coisa específica que não pediu do tempo anterior. Da geração anterior. Então, veja, quando a gente compara gerações, tem que tomar esse cuidado. Mas as nossas avós, tudo bem, mas a sua avó não precisava estudar. Um outro tempo. Ela não precisava ficar assim, mas e a ideologia de gênero? Mas isso, mas aquilo. Ela precisava sair, ela deixava os filhos dela com a vizinha e falava: escuta, você olha pra mim, Elis, a tarde toda que eu vou ali fazer alguma coisa. E ela deixava tranquila. A vizinha olhava da casa dela, às vezes, né? A criança tava tudo lá na casa. Só se escutar um barulho de alguém morrendo, eu corro lá. Se caso contrário... Dava certo, né? Porque as próprias crianças se cuidavam. E as próprias mães tinham mais ou menos a mesma mentalidade. Não é isto? Então, você tinha uma preocupação maior de um lado, especialmente a material. O que esses meninos vão comer amanhã? Certo. Como é que eu vou lavar essa roupa que não tem sabão? Mas de um outro ponto de vista, a preocupação era muito menor. Você não mandava seu filho pra catequese com medo do que ele ia aprender lá. Exato. Você mandava ele com certeza que ele, pelo menos os 10 mandamentos, ele ia aprender direitinho. Vai garantir alguma coisa ali. Então, a pureza, né? Minha mãe conta o quanto a minha avó era preocupada com a pureza. E não só minha avó, mas todas as mulheres ali da redondeza, cidades pequenas, todo mundo se conhecia. Veja, não tinha o boom que a gente tem hoje, né? As massas, as mentalidades de massa, a coisa na cultura de uma maneira muito generalizada. E veja, 2 gerações atrás, eu não tô falando de 10, eu tô falando de 2, rápido, né? pouco tempo. Até mesmo a presença da igreja dentro de uma casa. Exatamente. Né? Da fé, como que era. Todos os pais frequentavam assiduamente a igreja. Hoje não, hoje você vê ele empurrando o filho pra ir fazer alguma coisinha ali, mas eles não vão, então você vê que já não fica tão evidente. Quando o jovem se forma em alguma coisa na igreja, faz sua catequese, a tendência é ele sair. Porque dentro de casa não é o que ele presencia. Porque você vê, e a coisa vai se degradando, porque décadas de 80, 90, 2100 ainda pegava um resvalo da devoção popular. A pessoa ainda tinha o costume de fazer sinal da cruz, alguma coisa, agora você fala tranquilamente, eu não creio em nada. Ninguém tinha coragem de falar um negócio desse. Até o sinal externo, né? Que eu lembro da minha avó falando que toda casa tinha que ter o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. E isso, de fato, lá no interior, você encontra as imagens, tudo. Hoje você entra em casas aqui de católico que não tem nada, e está normal. Não, lá em casa nós somos em 5, né? 3 homens, 2 mulheres. Os 3 se chamam José e as 2 se chamam Maria. E meu pai fala assim, E Deus minha o mãe livre. Maria também. Deus o livre naquele tempo lá colocar... Não podia, não. Não colocar o nome de São José e da Virgem Maria no filho. Meu Deus do céu. Não pensava um negócio desse. Veja, era bonito, uma tradição pobre não, uma tradição ligada às pessoas mais simples,
mais profunda, Uhum. e sincera. As pessoas realmente acreditavam que os Sagrados Corações de Jesus eram responsáveis pelo bem daquela família. Sim. A entronização do Sagrado Coração de Jesus era uma coisa muito comum. Hoje em dia as pessoas quase não conhecem essa devoção, que é importantíssima. Todo lar que você se muda faz a entronização com o padre. Os corpos eram velados na sala de casa. Né? Então você veja, tinha uma fortaleza da vida doméstica católica que foi se perdendo, né? Com o tempo. Então você veja, o próprio respeito à igreja, o respeito ao culto, o respeito ao sacerdote, o respeito às autoridades, era uma coisa que não é igual a gente tem hoje. Então, o nosso tempo, ele pede outras coisas de nós. Talvez não pede o mesmo esforço físico. A gente tem máquina de lavar louça, mas perde um esforço muito maior do ponto de vista psicológico, moral e espiritual. De fato. Inclusive, eu acho mais difícil pra nós. Não, o fato da educação dos filhos parece que é muito mais fácil você fracassar com a demanda de coisa que tem hoje cercando ele ali. E se você não estiver preparado, facilmente... Aumentou as facilidades práticas, mas aumentou o nível de dificuldade e educação moral, né? Tecnológicas, materiais, a gente tá no luxo. Mas será que isso é mais importante? Porque muitas vezes, veja, isso é uma ideia que às vezes mapeia a nossa mentalidade católica. Sim. Antigamente era muito mais difícil, as mulheres tinham mais... Não, antigamente não era mais difícil. Antigamente era mais difícil do ponto de vista material. Isso virou um bordão de... Virou. Se você parar pra refletir nessa frase, do ponto de vista material ela é correta. Do ponto de vista psicológico, moral, afetivo, religioso, não é. Isso é importante mesmo. Não é mais difícil. Não era? Era mais fácil. Talvez por isso o monte de gente tá correndo pro meio do mato, né? pra criar os filhos lá, não é? Talvez assim, pegar esses... Tentar trazer de volta o que tá se alguma perdendo, coisa de né? alguma forma, né? Alguma tentativa. Pelo aquilo que é tangível. A diferença é que naquela época, a maioria das pessoas moravam. Já era comum. Era natural já. Agora vai você fazer isso. Você vai demorar 1 ano só pra aprender a plantar. Exatamente. E aí, esse 1 ano você vai viver do quê? Pois é. Então não é tão simples quanto parece, né? Porque você não pode lidar com a estrutura da sociedade sozinho. A sociedade ela tem uma estrutura própria, que é do seu tempo, que é uma consequência de fatores de épocas passadas. Você não tem como fingir que isso não existe. Só se você fosse Deus, porque Deus tá fora do tempo. Isso é importante falar, porque assim, tem gente que fica bitolado com isso, né? Fica. Achando que a solução é isso. Mas não é. Vender um apartamento na grande cidade, comprar um pedaço de terra lá no meio do mato, falar assim, agora tá tudo resolvido. Comprar, não invadir. Comprar. E outra coisa, comprar. E outra coisa, e aí como é que você vai à missa? Como é que você vai confessar? Exato. Tudo isso vai ficar mais difícil também, né? Como é que você vai ter vida sacramental? É mais difícil. E se você não tiver uma boa condição financeira pra começar isto, Pois é. ou seja, um bom carro, né, uma caminhonete, você vai ficar sem sacramento? Sim. Não vai adiantar de nada? Até a respeito da educação mesmo intelectual dos filhos. Será que vai ficar mais fácil também ali? Você vai dar conta de suprir? Exato. Né? Tem tudo isso. Exato. E a educação intelectual é um dever dos pais. Claro. Assim, dar o direito, né? Dar o direito. Outra coisa, antigamente as crianças com 12, 13 anos, elas iam pro campo, trabalhavam, ajudavam na casa. Se você faz isso com o seu filho hoje, você é preso. Você é doido. Ou seja, você não tem como ir contra a ordem da sociedade. Porque a minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica com 9 anos de idade. Ela conta que no primeiro dia ela se cortou, voltou pra casa chorando, a mãe falou, eu não falei pra você não ir, lá, fez um curativo, no dia seguinte ela foi de novo. Olha só. Porque precisava, 9 anos. Você imagina o seu filho de 9 anos hoje na escola? É impossível. Na escola não, trabalhando? Não pode. Nem pode. Mesmo que você quisesse e ele pudesse. Nem pode nem dar conta, o moleque de hoje. Você olha e fala assim, não dá certo isso. Como é que alguém deu conta com 9 anos de trabalhar? Todo mundo trabalhava. Esse que é o ponto. Agora você não pode, senão você vai ser preso. Você corre o risco de perder a guarda do seu filho. Veja, a estrutura da sociedade não é algo que você pode fingir que não existe. Isso aqui é interessante porque você fala assim, ó, você pega um esquerdista louco aí, que fala que homem pode ser o que quiser e mulher pode ser homem, tanto faz, e fala assim, o cara tá negando a realidade das coisas. Mas, de certo ponto, a pessoa que entra nessa bitolagem também, achar que isso é evolução espiritual, tá negando a realidade dos fatos. É isso mesmo. Porque a realidade hoje, de fato, é outra. E não adianta você querer modificar ela a partir de conceito seu do que é o ideal, né? Então tem que jogar dentro da regra do jogo, vamos dizer assim, né? Então,
É possível, então, educar na moral? Mas você tem que aprender a fazer isso dentro da realidade de estrutura social que existe hoje. E no tempo que você Sim. está, você não está fora do tempo, não é? Uhum. Só Deus está fora do tempo, você não está fora do tempo. Então, o seu tempo te exige algumas coisas que não exigiu para os seus pais, que não exigiu para os seus avós, que não exigiu para os outros santos das outras Sim. épocas e que exige de nós agora. Então, é a mesma coisa, a gente vai ler a vida dos santos, a gente tem que ler a vida dos santos sempre com contexto. Boa. Por quê? Porque eu preciso analisar qual época ele vivia, onde ele vivia. Exemplo, sobre educação, pra gente não fugir do tema. Dom Bosco. O Dom Bosco é o santo educador dos jovens. É o santo por excelência educador dos jovens. Ele só educou jovens, 700 jovens mais ou menos. Pelo menos. E Dom Bosco, ele escreve num livro, no método dele, o método preventivo, contra a palmada. Né? Contra a correção. Aí você fala assim, eu posso falar, São Dom Bosco era contra a palmada. Não é isto. O que acontece é que São Dom Bosco vivia num tempo em que os meninos apanhavam por qualquer coisa. Entendi. Esse menino tá na rua, vai trabalhar vagabundo, paulada. Que demais. Boa. Ele conta- Ótimo exemplo. Ele conta a história de um menino que um dia ele chegou na igreja, o menino tava apanhando do sacristão. E não era apanhando tapinha, era chute, pancada, paulada, murro. E aí o Dom Bosco chega pro sacristão e fala assim, por que você tá batendo nele? Aí ele fala assim, porque eu chamei ele pra servir a missa e ele não sabe. Aí o Dom Bosco respondeu pra ele, então você está punindo por algo que ele não tem culpa. Ensine-o. E Olha aí o São só. Dom Bosco chama o menino, ajuda o menino, limpa o menino, machucado, 16, 14, 15 anos. Uhum. Cuida do menino e fala, você quer aprender a servir na missa? O menino fala, eu quero. E aí, naquele dia, Dom Bosco reza uma Ave Maria com ele. Foi a primeira Ave Maria junto com um jovem de algo que dali sairia a Ordem dos Salesianos. Nossa, velho. Então, por que ele era contra? Ele era contra isto. Sim. A agressão pura e simples, a agressão gratuita. A jovens que nunca tinham sido educados, bem educados, não conheciam a verdade. Então, o trabalho dele é todo voltado a isto. Primeiro, antes de punir o jovem, antes de cobrar do jovem, ame-o, eduque-o, ensine-o. E ele vai permanecer. Porque tem gente que pega o fato pra determinar um padrão de educação É isso mesmo. fora do contexto. Então, Fora do ele quis parar uma violência. É exatamente. É o mesmo caso, um exemplo que você vai ver que encaixa muito bem. É a carta que Moisés dá às mulheres para se libertar de um casamento abusivo. Aí Jesus fala, Deus permitiu isso a Moisés por conta da dureza do vosso coração. Porque o cara queria separar da mulher, não podia, o que ele fazia? Mandava matar ela. Aí mandava matar a mulher, eu tô viúvo, Tô livre, eu posso né? casar de novo. Aí pra salvar a vida da mulher, autoriza-se que dê a ela uma carta de divórcio. Aí Jesus fala, só faz isso por conta da dureza do coração, senão não era feito. Mas no princípio não era assim. Exatamente. Engraçado, né? É. Que ele faz uma coisa muito pior pra falar, não, tô bem. Tô dentro da lei. Exatamente. É perfeito. O exemplo é perfeito. Ou seja, até os ensinamentos dos santos, a gente tem que olhar e ver o contexto. Né, Aham. do que ele está falando, para quem ele estava falando. Ele não estava falando, e Dom Bosco vai escrever para quem o método preventivo? Para os professores, não para pais. Uhum. Então, veja, o que ele achava em relação ao papel do professor é diferente do que ele achava em relação ao papel dos pais. Talvez se ele fosse escrever para os pais, ele escreveria uma outra coisa, mas ele escreveu. Então, ele tá falando para alguém. Ninguém fala para todo mundo. Pra quem que a gente tá falando aqui? Pra católico. Ah, mas um não católico pode assistir? Claro que pode. Mas ele vai ter que contextualizar. Ela tá falando pra católico? Exatamente, olha só. É uma coisa que todo mundo deveria fazer quando entra pra ver qualquer conteúdo. Exato. Isso é uma ideia de Ortega y Gasset, no Rebelião das Massas. É um historiador espanhol católico. Ele diz, ninguém fala pra todo mundo. Isso é demagogia. Você fala para alguém. E então, veja, Santa Teresa, quando vai escrever O Caminho da Perfeição Cristã, ela tá escrevendo para freiras carmelitas de clausura. É claro que ela vai pegar pesado. Ela tá falando pra gente que fez voto de obediência, de castidade, né? Ela não tá falando pra mãe de família. Então, Jesus pregava pra multidão toda ouvir, mas depois ele chamava o dele e falava assim, ó... Isso, é mentira, perfeito. né? E para a multidão ele falava de um jeito. É, Acessível, claro, parábola. Parábola a criança entende. é. Para falar para os deles, uma outra exigência. Vocês não querem ir embora? Vaza. É tipo assim que Jesus faz. Ou seja, eu mostro para os meus filhos. Se vacilou, vai entrar na peia. Não tem pra onde correr. É isso que a Olinda falou, viu? Não sei se vocês entenderam. Então, veja, tem uma adaptação na linguagem. Por isso, Nosso Senhor é o Divino Mestre. Ele nos ensina que você não vai falar qualquer coisa para qualquer um de qualquer jeito. Tem os jeitos de se falar dependendo para quem você fala. Muito bom. Senão, você pode criar um problema maior do que aquele que você está propondo resolver.
Como, por exemplo, o exemplo que você deu sobre todo mundo ir pro mato. Aham. É uma saída possível? Claro que é, mas não pra todo Sim. mundo. Exatamente. Você tem um dinheiro guardado, você tem uma reserva, você tem alguém que pode te ajudar, você tem um pai, uma mãe, um irmão que tem um terreno, você... Você sabe matar um porco? Boa, perfeito. Mas é bem sério. É bem nessa era de influencers, cara. Você acha que, não, se eu não fizer, eu não vou ser santo igual eles. Então, Sim. E aí você veja, eu poderia usar uma frase de Santa Teresa e falar, a mãe que não faz isso não segue Santa Teresa. Isso é uma covardia minha. sim. Porque eu sei pra quem Santa Teresa escreveu. Eu sei que ela estava falando para... Olha, por exemplo, ela fala que não pode ter conversações. Conversações sobre qualquer assunto que não seja, mas ela não tá falando pra você, mãe de família, que passou 24 horas por dia com as crianças, 7 dias da semana e quer tomar um café com uma amiga. Pois é. Ela tá falando pra aquelas que fizeram um voto dentro de um convento de clausura. Cara, isso Tem muda regras, tudo. hein? Tem regras. Faça a adaptação, né? Exato, faça adaptação. Então você pode seguir os ensinamentos de Santa Teresa, então pega os ensinamentos que são gerais. Uhum. Como, por exemplo, aquela que ela fala pra seguir a verdade, independentemente se vai doer ou não. Isso é pra todo mundo, Sim. né? Agora, práticas cotidianas, regras de vida, são coisas que, se você tirar do contexto, Sim. a chance de você criar uma neurose é enorme. Nossa, velho, tá... Nossa, meu Deus do céu. Isso é muito bom, você pegar aí Santa Teresa, que as pessoas às vezes têm o seu processo de conversão e quer aderir a tudo aquilo ali. Estados e estados de vida, né? Muito superficial, assim, né? Uhum, Muito imaturo, na verdade, uhum. muito imaturo. E outra coisa são os influencers, né? Que tem aquela vida maravilhosa, perfeita, e você também quer aderir a ele, tudo que ele fala. E eu vejo assim, tem muitas pessoas que prestam um serviço muito bom, né? Ele mostra ali a realidade dele, da família dele, e ele fala coisas acertadas. Só que a pessoa não entende em que ambiente ela tá, no momento que ela tá, se cabe pra ela aquilo. Daí coloca a culpa no cara. Eu vejo que tem muita essa imaturidade também de que acompanha, né? Sim, Esse são os influencer- dois lados, É. né? Só que é o seguinte, a responsabilidade de quem fala é maior. Claro. Então, assim, não é Porque assim, ele ó. sabe que tá chegando em muitas pessoas também. Ele tem isso. essa responsabilidade. Então, veja, é claro que ninguém tem direito de culpar o outro pelas suas próprias decisões. Isso é verdade. Só que aquele que fala e ensina tem de ter responsabilidade. Se não fosse assim, a gente nem poderia atribuir aos santos as conversões. Porque a gente diria assim, o santo ensinou isto, o santo ensinou tal coisa e converteu outras pessoas. Na verdade, não converteu. Foi a própria pessoa que se converteu sozinha. Não. Foi o santo que ensinou. É por isso Claro. que vira doutor da igreja. É por isso que vira doutor da igreja. Entendeu? Exatamente, porque ele traz algum ensinamento. Então, aquele que fala, não adianta, a responsabilidade dele é maior e ele não pode se abster dessa responsabilidade. Imagina, eu só dei a minha opinião, não. Se você, especialmente se você falou em nome da fé, Aham. um católico fala assim, um católico pensa assim, você está falando em nome da igreja. Então, a sua responsabilidade nesse tipo de afirmação é muito maior. Se você não quer, você fala, essa aqui é a minha opinião pessoal, eu não Sim. sei se tá certo. Deixa claro, né? Sim. Eu não sei se é certeza, tá? Eu tô falando o que eu acho. Poxa, aí sim é a responsabilidade da pessoa, mas ela falou que era opinião. Agora, enquanto católico, você deve fazer isso e aquilo, opa, aí tem uma Pois coisa é. a mais. Você está se colocando sobre a jurisdição do magistério da igreja. Então, é sua obrigação falar, então, tudo que seja de acordo estritamente com o magistério Sim, da igreja. Senão, sim. você... Cite o documento, fale onde tá escrito, né? Exatamente. Senão, você está... Não, e isso entra, Sendo inclusive, no que responsável. você falou. Um monte de gente ensinando sobre educação com base no ninguém sabe no quê. Não, eu vejo gente que não tem filhos ensinando sobre criação de filhos, velho. É absurdo um negócio desse. E não só o fato de não ter filhos. Porque, veja, os padres também não têm filhos. Ah, não, Não se casam, né? É. Eu- Só Fala que sobre- não é só isto. É que a pessoa não tem a experiência e não tem a base Sim. moral. Não tem um estudo, né? Não pra tem. isso. Então fica um negócio assim. Veja, é assim. Mas é assim pra quem, né? Assim, sobre qual Sim. ponto de vista. E isso é uma coisa muito séria pra nós, católicos. A gente deveria se preocupar muito com isso, né? Tá, e o contexto de que tá falando, com base em quem, qual é a fonte. Isso deveria ser assim. A gente já deveria se deparar com uma informação e fazer essa pergunta. Né? E senão a gente vai saindo acreditando em tudo, e no fim das contas o que se enfraquece realmente é a verdadeira fé. Porque se a gente for pensar no que ensina o evangelho, ali é matéria pra vida inteira. Sim. E é uma linguagem simples. Quantas vezes a gente sabe de um monte de regra de teologia moral e não sabe o evangelho? Veja, é um caminho inverso. Lê um monte de livro e o evangelho não lê. Exato. É o caminho inverso. Então, isso para a educação católica, especialmente, é algo que é
fundamental. Eu estive com o padre Paulo Ricardo recentemente e ele falou uma coisa maravilhosa numa palestra. Ele fez uma palestra para as pessoas, eu fiz a minha e ele falou assim, qual é o tema que você quer que eu fale? Eu pedi para ele falar sobre a formação espiritual, o papel dos pais na formação espiritual dos filhos. Beleza. Aí ele pegou o microfone e falou assim, eu tenho certeza que vocês estão achando que eu vou falar como que ensina a rezar. Não, a vida espiritual não começa aí. A vida espiritual começa numa boa catequese. Ele falou assim, vocês querem saber de mística antes de ter catequese boa na cabeça. O que é isto? Então ele falou, na ocasião a gente celebraria a Assunção de Nossa Senhora no dia seguinte. Ele falou, o que é a Assunção? Vocês sabem responder? Vocês têm que saber responder o que é a Assunção. Isto é o segundo grau da oração, que é a meditação. A primeira é a oração vocal, a segunda é a meditação. Como é que você vai meditar se você não tem matéria-prima para meditar? Subiu aos céus e sem pecado original. E foi assunta, e de corpo e alma. Veja, ele falou isso se você não tem catequese, você não faz. Você fica só na Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ele falou isso daí, claro, tem o seu papel, mas não dá o fundamento do coração e da meditação da mente da criança. Ela precisa ter aquilo na cabeça, olha. Ele falou assim, você vai chegar pro seu filho e vai falar, você não sabe que dia é amanhã. Daí ela vai falar assim, sei sim, é a Assunção de Nossa Senhora. Ele fala, não. Mas não é só isso. Você sabe o que foi esse dia pra Nossa Senhora? Daí eles vão falar, é o dia que ela foi de corpo e alma pro céu. Sim, mas você não sabe que foi o dia mais feliz da vida dela? Veja, o dia mais feliz da vida dela, ela foi pro céu. Ela ressuscitou. Ninguém ressuscitou, só a Virgem Santíssima. Depois de Cristo. Sim. E o que ela tá fazendo lá em cima? Ela tá contemplando a face de Deus Pai, que ninguém aqui viu. Veja, ele falou assim, você não faz isso sem catequese. Você dá a catequese e a partir dela você desenvolve a vida espiritual. As pessoas querem fazer o inverso. Elas querem dar mística pra criança pequena. Então, olha, não faz isso, não, o demônio vai... Isso daí não pode, porque isso daí é do demônio, do capeta, não sei o quê. Põe medo na criança. Antes de dar uma boa catequese. Ou não faz isso porque é um pecado grave. A criança nem sabe que é pecado grave. Primeiro você ensina o que é pecado. Depois você vem com, olha, eu senti no meu coração. Isso, inclusive, isso daí acontece com pouca gente. Exatamente. Por quê? Por que isso acontece com pouca gente? Porque Deus já se revela de algum modo pra nós, que é através da nossa inteligência. Ele deu a inteligência para que ela seja desenvolvida. E para que você conheça a verdade por meio dela. A ordem para conhecer as coisas é pela inteligência. É por isso que a gente não é bicho. Né? Você não chega para um cachorro e fala assim, vem aqui que eu vou conversar com você sobre o evangelho de hoje. Mas você chega para o seu filho que tem uma inteligência em ato, e pode se em potência, e pode se desenvolver em ato, e você vai ensinando, explicando e formando. E isso é a formação verdadeira da fé. Né? Porque, e aí, a partir daí, ele vai desenvolver um caminho da fé dele, da vida espiritual dele. Muitas das vezes as pessoas não querem fazer isso. Então ela fala assim, não precisa de nada disto, e só ensina a rezar. Ah, é? E quando ele se deparar com as coisas da vida? Como é que ele vai buscar? E você pode falar assim, mas se ele tiver fé, se desenvolve. Mas quem foi que disse que a fé nega o uso reto da razão? Não nega? Na verdade, é o contrário. A fé pressupõe o uso reto da razão. E justamente por usar a minha razão, eu sei que não tem como você negar que Cristo é a verdade. Me prove. Aí a pessoa pode tentar argumentar. Ah, mas Cristo é um profeta. Mas como um profeta? Qual profeta ressuscitou? Sim. Veja, você está desenvolvendo a razão. A razão. Então, muitas vezes os pais querem cobrar das crianças católicas posturas de monges. E não dão ali pra eles... E quando você fala, por exemplo, ensinar a rezar ou vida espiritual, de automático a pessoa pensa, né? Falando, generalizando mesmo aqui, né? Ajuda ele a decorar uma oração. Recitar. Ensinei ele a rezar, porque agora ele decorou, tipo... É uma parte, né? Essa é a primeira parte. Decorou a Ave Maria, decorou o Pai Nosso. Eu tô ensinando de fato meu filho a rezar. E aí, mas ele tá lá rezando a Ave Maria, ele tá pensando no que a gente vai fazer depois Por isso até um papagaio você faz, né? Exatamente. Porque a simples repetição vocal não tem uso da inteligência. Um papagaio faz. Né? Agora, quando você vai despertando na criança e que ela vai pensando e que ela te faz perguntas, então ela vem pra você do nada e fala assim, mas mãe, se Nossa Senhora, né, não tinha pecado original, por que ela morreu? Ela tá meditando. Ela tá meditando. Aquilo tá na cabeça dela. Aí você fala, mas ela não morreu de corpo e alma. Ela foi assunta. Opa,
eu tive uma iluminação da inteligência do meu filho. Sim. E você tá dando pra ele matéria-prima pra vida espiritual dele. Né? Aí, ou ele tá rezando, terminou a oração, ele fala assim, mãe, por que a Ave Maria é cheia de graça? Aí o que o pai fala? Ai, vai, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. Não é uma oportunidade sincera de dar a ele uma verdadeira oração. Porque ele quer, né, agora? Ele quer. É. Ele entende. Perguntas que as crianças fazem o tempo todo. Mãe, mas por que Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente? O que é isso? Veja, você vai explicar, ela fica... entendi. Ela tem uma inteligência ali, ó, pulsando pra conhecer a verdade. Pulsando. Muitas das vezes os pais, o que eles pensam? Se tá indo na catequese, tá fazendo a lição, tá rezando o Pai Nosso Ave Maria direitinho, tá indo na missa, pronto. Não preciso fazer mais nada. Como se fosse suficiente. Né? Tem isso e tem o contrário disto. Pega um menino de 4 anos e fala assim, olha, eu acho que esse aqui tem um peso espiritual, ele tá meio esquisito. Manda benzer esse menino. Aí você vai ver... Como é que tá aquela catequese? Como é que tá feita? Entendeu? Uhum. Então, você coloca na criança um peso espiritual que é pobre. Não dá conta, né? Não, e nem é isso, né? Uhum. Ela é só uma criança. E uma coisa também que sempre que me vem assim, Olinda, é tipo assim, a criança faz a pergunta, o que é dizer que a Ave Maria é cheia de graça? E você fica naquela, de que, como é que eu falo isso pra que ela absorva? Porque às vezes você fala assim, eu falo, ela não vai absorver, aí eu falo um negócio totalmente reduzido, aí fica naquele... É a didática, né? Às vezes, assim, será que pode falar mesmo sem ser a didática mais adequada, mas falar o que de fato é, e depois ela vai entendendo isso no decorrer da vida? Entendeu? Pode, por quê? Porque ela pode não entender tudo perfeitamente agora, mas aquilo está na memória e no coração dela. Uhum. Em algum momento é que ela vai entender, porque o desenvolvimento da razão da criança ele é progressivo. Até os 7 anos, aproximadamente perto dos 7 anos, a criança não tem razão formada. Ela tem o quê? Hábitos bem formados dados pelos pais. Mas ela ainda não delibera, ela ainda não entende, ela ainda não faz conexões, ela ainda não faz raciocínios. Ela tá aprendendo, logo ela vai fazer isto. Por isso que perto dos 7 anos ela também começa a pecar. Uhum. Porque se o uso da razão já tá funcionando, ela já tá entendendo o que ela tá fazendo. E a gente fala 7 anos, mas não é uma regra, É né? mais ou menos, Mais é ou menos, né? aproximado. Uhum. Tem crianças que entram antes, 5, 6. As mais espertinhas, 5. Uhum. As mais lentas, 6, 7. Tem isso também. Geralmente os meninos entram mais tarde. Uhum. As meninas... Notável, né? Tem uns que entram com 12. Tem uns de 35 que ainda não entram na idade da razão. É notável. Então, você veja, é aproximado. Mas e quando é que você percebe que a criança está na idade da razão? Ela começa a fazer conexões que ela não fazia antes. Como, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo concreto. Sim. Esses dias atrás, a gente estava na casa de uns amigos e a gente foi dar banho nas pequenininhas. E aí, as pequenininhas falaram assim, deu um de cada vez. Aí eu dei banho uma falou assim, olha, mãe, a tia tem um shampoo igual ao nosso. Aí eu falei, não tem, não tem. Vocês ouviram isso? Eu vi. Quem tá aí? Eu falei, olha, é uma voz. Né? Eu falei, não, ela não tem igual. Eu trouxe de casa. Como ela não tá na idade da razão, ela não faz associação. Minha mãe trouxe de casa na mala. Se tá aqui na casa da tia, é da tia. Ela é literal. A criança fora da idade da razão, ela é literal. Se tá aqui, é da dona da casa. Uhum. Depois veio a outra, a mesma coisa. Olha, a tia tem um shampoo igual ao nosso. A mesma frase. E eu expliquei, não, eu trouxe. Veja, ela não tem a razão formada, mas eu preciso ajudá-la a desenvolver. Uhum. Quando veio a maior, tomar banho sozinha, ela falou, ai, mãe, ainda bem que você trouxe shampoo. Olha só. Já, tchum. Eu acho que o Afonso vai entrar antes, que ele parece um adulto dentro de um guri, velho. Tem que ficar esperta. Quando eles fazem muitas associações, assim, eles percebem coisas de passado, futuro, né? Onde a gente... a pequenininha fora da idade da razão, ela chama ontem de hoje, amanhã de ontem. O maiorzinho, não. Ele já fala, ontem a gente tava na casa da vovó e amanhã a gente vai aonde? Veja, a conexão, ela Entendi. ela tem uma concretude certa com a realidade. Existe cognição sendo acionada, né? Isso. O raciocínio dela é mais delicado. Você percebe a mudança. Uhum. Você quer um sinal de que a criança entrou na idade da razão? É quando eles começam a bufar. Por quê? Olha as expressões. Porque é comportamental. Porque até então, vamos supor, todo dia você vai lá e manda ele arrumar a cama. Aí ele reclama e não manda. Não arruma, reclama, vai e arruma. Quando ele tá na idade da razão, você não precisa mandar. Ele olha a cama e fala, ai, minha mãe vai pedir pra eu arrumar. Olha só que interessante. Tá funcionando. Uhum. É quando também eles começam a fazer coisas para o bem e para o mal. Esses dias meu filho pegou um restinho da garrafa do suco e falou assim,
Ele viu que tinha um dedo, 2 dedos, e falou assim, olha, tá sem tampa, posso jogar? Aí eu falei pra ele, vem aqui. Você ia jogar esse suco? Você ia jogar a garrafa assim? Ele falou, não. Eu falei, então o que você queria era beber o suco. E você me perguntou isso pra ter autorização. Maquinou o negócio. Dissimulou. O nome disso é entendi. dissimulação. Simulação. Aí eu disse, não faça isso. Se você quer beber o suco, você pergunte, posso tomar o resto do suco que tá na garrafa? Eu ia deixar. Só que não invente uma história. Eu uso o reto da bom razão. estar atento nessas paradas. Não, isso aí é incrível, sensacional. Mas tá atento, olha o que tá acontecendo. Não, porque acontece essas coisas em casa e você, Passa despercebido. pelo uso natural da razão, você até percebe que tem uma maliciazinha do menino Você ali, né? deixa passar. Você deixa assim, ó, tá ficando malicioso o menino, você fala... Você não organiza muito bem do que se trata e não tá atento ao que é a educação adequada e você deixa a Mas coisa isso é perfeito, você tá Muito bom. atento ali. E veja, como você faz isso? Quando você conhece como a coisa funciona, né? Uhum. Por isso que eu acho, foi o que eu disse há um tempo atrás. Eu acho que o nosso tempo pede de nós pais estudiosos. Sim. Essa é uma opinião, tá? Eu não li isso em lugar nenhum. Aham. Não tem nenhum santo pra citar. Eu realmente acho que o nosso tempo exige de nós um estudo, mais tempo dedicado a uma coisa que os nossos pais não precisavam fazer. Ou não fizeram porque não quiseram. Nossos pais até precisavam, não fizeram. Os nossos bisavós, tataravós não precisavam fazer. Eu acho que o nosso tempo precisa. Né? Então aí eu falei pra ele, daí ele arregalou os 2 olhões. É claro que ele entendeu. Era óbvio que era isto. Então o que eu fiz? Ele falou assim, eita, ela me pegou. Veja, Acertou, miserável. pode parecer que eu dei uma lição de moral, que eu enchi o saco, mas não foi isso que eu fiz. Eu iluminei a inteligência dele e ajudei ele a perceber um critério geral de ação. Quando eu quero alguma coisa, eu peço diretamente. Mãe, posso tomar o resto do suco? Não é muito melhor falar a verdade, ser sincero e reto naquilo que você tá fazendo, do que você perguntar se pode jogar o suco fora, pra daí eu falar que sim e você beber o resto sem precisar falar que você bebeu? Olha só. E aí ele, veja, eu dei um critério pra ele. Toda vez que ele for fazer alguma coisa nesse sentido, ele já vai, é melhor eu falar logo a verdade. Não, é interessante que só uma alma racional Só uma amarração. consegue fazer um negócio desse. E assim, ele fez involuntário, não tinha uma maldade. Ele falou assim, vou arquitetar a parada aqui agora. É isso. Não tinha, né? Não. A maioria das vezes não tem. Não tem. Eles estão fazendo porque, como que eu faço pra me livrar disso aqui mais rápido, né? É meio que um... É a consequência do pecado original. Sim. A queda não ordena a vontade para o bem. Quem vai ordenar a vontade para o bem é a inteligência por um dado Sim. daquilo que você sabe que é, né? Você informa isso. Uma coisa que eu vejo que é muito comum também de criança é de, às vezes, ele tem uma regra na casa dele. Ele tem uma regra, ele não pode fazer tal coisa. E quando ele tá em outro ambiente, ele se aproveita de pedir aquilo da pessoa. Ele já nem pede mais em casa, porque ele sabe que não pode. Mas eu vejo que tem criança que é muito esperta nesse sentido. Mas esse sentido, vamos supor que a regra seja uma coisa superficial. Sim. Nessa casa, ninguém toma refrigerante. E aí ele vai numa festinha e fala, olha, eu acho que eu não tô em casa, eu vou tomar. Veja, não é moral. Não é moral. A questão ela é mais fina, né? Quando é moral, a gente tem que interferir mais, que envolve Sim. certo e errado, verdadeiro e falso, bem e mal. E essa coisa de dissimular, mentir, é o que mais eles fazem nessa idade. Sim. E que eles precisam confessar. Tentei enganar minha mãe. Falhei miseravelmente, mas Sim. tentei. E muitas das vezes eles conseguem, né? Só que daí eles vão tendo matéria pra poder fazer o próprio exame de consciência. Não, é interessante que também ninguém ensina isso pra eles. Não. Né? Santo Agostinho fala, né? Quer ver o pecado original, olhe pra uma criança. É a forma melhor pra você identificar o que é o pecado original. Porque tá ali, ninguém ensinou muitas coisas pra ele, mas você pega uma criança, também bota junto com o outro ali com um brinquedo só pra os dois dividir, rapidinho Adão grita ali no meio deles. Imagina, isso daí é só na sua casa. Os nossos filhos não são assim. Ninguém faz nada de Faz errado. story. Os nossos filhos declamam e rezam e são maravilhosos. Criança pequena não tem virtude. Pra comer de conversa. Não pode ter. Seria uma contradição da natureza. Ela pode ter uma virtude se essa virtude for infundida pela graça. Como, por exemplo, no caso dos pastorinhos. É claro que Lúcia, Jacinto e Francisco tinham fortaleza e temperança. Provavelmente nossos filhos não são os 6 pastorinhos, certo? Não. Então, provavelmente eles não vão receber de forma infusa. Eles vão receber da forma ordinária. E você só vai conseguir ensinar isso pra eles se você souber o que é virtude e se você tivelas. Tê-las. Tivelas, não sei agora. Se você não tem virtude, é mais difícil de você ajudar. Ele precisa ver, né? Ele precisa ver alguém. O que é um ser virtuoso pra mim aprender? E precisa ter contato com isso e também ter a inteligência iluminada.
Então, a criança pequena, o que ela pode ter? Bons hábitos. E hábito aqui não é sentar direitinho, que é o que a gente falou no começo. Sim. O hábito é, o hábito de falar a verdade. O hábito de ser honesto. O hábito de não roubar. Esses são hábitos. São coisas que vêm da uma inclinação da alma. Proteger o mais fraco ali. Proteger o mais fraco. Só que ela só vai ter virtude quando ela puder deliberar sozinha. E podendo escolher sozinha, ela fala, eu quero o bem. Aí a gente já pode pensar num hábito virtuoso. Virtude. Seu filho pequeno não tem virtude, esquece isso. É uma ilusão da sua cabeça. Ele tá em processo de. Olha só, interessante. Então você coloca na criança, inclusive, um peso, né? Uhum. Você vai cobrar dela, você tem que ter virtude. Mas como? E você tem que me ensinar a ser gente, em primeiro lugar. Não, total sentido, porque se você faz uma coisa boa com interesse, ainda que seja boa, não é virtuoso. E a criança, ela faz por algum motivo que ainda não seja uma escolha, né? Ela aprendeu a fazer daquela forma, tá condicionada a fazer daquela forma. Ela pode, inclusive, fazer só pra tentar te agradar. Com medo de apanhar, né? Não é virtude. Não é virtude. Enquanto adulto, você percebe, né? Tô fazendo isso e por que será que eu estou fazendo, né? Porque estou fazendo esse apostolado. Qual a verdadeira motivação no meu coração? É virtude ou o que é esse negócio aqui? E o apostolado, ele pressupõe uma genuína inclinação de fazer o bem, independentemente da recompensa. Uhum. Se eu vou ter recompensa, se eu vou ter boa fama, se vão falar bem de mim, se vão falar mal de mim, se vão me pagar dinheiro, não interessa. Isto aqui é um bem e eu vou fazer. Isso é apostolado. Tem uma frase no livro A Imitação de Cristo que eu nunca esqueci. É interessantíssimo. Falando sobre o apostolado, né? Ele diz assim, ó. Não há pureza naquilo que foi manchado pelo interesse próprio. Não há pureza naquilo que foi manchado pelo interesse próprio. É perfeito. Falando do apostolado. É perfeito, Estragou é isso tudo. mesmo. Se tem algum interesse próprio, já era. Estragou tudo. Não existe virtude. Então, trabalho não é apostolado. Boa. Inclusive, eu queria falar disso, porque quando a Maria Tereza sugeriu, falando, leva o Olinda aí e tal, vai ser interessante. Era justamente disso que ela tava falando. É mesmo. Foi por isso que não foi? Lembra que eu Lembrou falei? de você. Ela falou assim, você falava, acho que, não sei se você falou no story, ou em alguma ocasião você falou exatamente o que você falou agora. Trabalho não é apostolado. É importante a gente distinguir essas duas realidades. Claro. Veja, eu tenho um trabalho. Esse trabalho é com educação. E esse trabalho me dá remuneração e um tipo de ascensão de carreira. Uhum. Porque daí eu vou num lugar, as pessoas me conhecem, indicam para outras. E enquanto está sendo feito com esta condição, é trabalho. Uhum. Quando eu fizer, e eu espero poder fazer em breve, Certo. algo que eu não vou ter retorno financeiro, é só pela igreja, apostolado. Eu tenho os meus apostolados, só que eles não são públicos. Porque a partir do momento que eles são públicos, todo mundo vai ficar sabendo, já é pra crescer a minha carreira. Virou negócio. Então, não é apostolado. E isso é muito fácil das pessoas confundirem. Eu tô aqui porque esse aqui é o meu apostolado. Por exemplo, os próprios influencers. Uhum. Ok, mas esse trabalho dele gera pra ele clientes. Não é apostolado. Se for só, né? E não tem problema, qualquer problema trabalhar. Sim. Não tem problema nenhum Só trabalhar. distinguir as coisas, né? É só a gente... Porque Dá nome, né? a partir do momento que você coloca o nome apostolado, o que dá a entender? Que ninguém pode questionar. Uhum. Que ninguém pode falar nada. Imagina, mas é o apostolado dela. Como é que eu vou falar do apostolado? Né? Ainda que... E é importante fazer essa distinção também, porque ainda que você esteja, sei lá, vendendo um curso que catequize as pessoas. Você fala, não é apostolado porque eu tô vendendo um curso que catequiza, mas tá vendendo, então deixou de ser. É um negócio que tem Boa intenção. Tem boa intenção e o produto é muito bom. Que é catequizar as pessoas. Ninguém tá falando que é um crime, né? Não é um Mas crime. você dê nome correto às É um coisas. negócio. Exato. A sua catequese virou um negócio. Agora, os missionários das comunidades de vida, que largam tudo. Uhum. E que largam tudo pra... Por exemplo, eu conheço um casal de Taubaté que a vida deles é salvar bebês em situação de vulnerabilidade cujas mães estão a ponto de abortar. Isso é apostolado. Mas eles são financiados. São, porque eles precisam comer. Manter. Mas é apostolado. Eles não fazem aquilo para para o dinheiro. Eles fazem isso para a salvação desses bebês. Então, é um apostolado que é financiado justamente. Necessita de recurso, né? Como é que eles vão fazer? Necessita de recurso, mas é apostolado. Então, veja, é uma questão da intenção. Então, eu não tenho como eu julgar.
Mas eu tenho que saber, eu tenho que ser sincero naquilo que eu faço. Sim. Né? Isso aqui é meu trabalho e eu faço, né? Não, Mas é porque até a nomenclatura, né? Você falar apostolado, igual você fala, às vezes ninguém pode questionar, porque é um apostolado e tal. Que é o que a gente falava, às vezes, muitas vezes, de um abuso espiritual, né? Que usa muitas nomenclaturas para que a pessoa não possa, né? Nossa, você reprimir a pessoa. deve a obediência total, então você não pode falar, você não pode. Basicamente porque ela está falando o nome de Deus, né? É Isso. como se estivesse falando o nome de Deus. Não, e eu Você aproveito a tá em ocasião contra Deus, né? pra plantar o cancelamento agora, né? Porque estourou essa semana. Não sei se você viu. Um pessoal que tá vendendo as intenções da missa. Tipo assim, Intenções? tipo assim, fala assim, coloque seu nome em 1000 missas. Aí você pega e entra pra colocar. Aí fala assim, 12 parcelas de tanto. Pra você colocar o nome nas missas, velho. Virou um negócio bom, assim. É igual os anúncios, que é um absurdo, né? Ou você paga de uma vez só R$365. Tipo assim, baratinho, né? R$365. Pode ficar garantido. Segue desconto. Pode ficar tranquilo, que seu nome vai estar em 100 missas. Aí 2 pessoas, não, então tem que dobrar então, né? É por pessoa. Pra que seu nome esteja na missa do santuário, entendeu? Que é um absurdo porque a gente via propaganda na televisão vendendo pedaços do céu, né? Isso aí já é um negócio muito absurdo. E a gente vê isso na igreja Se você vê você fala assim, o pastor faz isso. vendendo terreno no céu. E tem, e fala assim, é uma loucura isso. É o pastor do MST, ele invadiu a terra no céu e agora ele vai vender. Aí você vê na igreja contando um negócio desse e todo mundo trata como se fosse normal. Não, tem que se levantar o povo. Nós somos Não, vamos invadir, porque comprar eu não vou não. E sabe o que é? Chama de apostolado. O nosso apostolado é colocar o seu nome na missa, mas você tem que pagar. E assim, não é padre, é leigo. Vou botar seu nome na missa, lá no santuário, e você tem que pagar R$365 pra que seu nome esteja lá durante 1000 missas. Olha, eu não consigo achar uma coisa dessa razoável. Sinceramente. Não faz muito sentido, não. E ele chama de apostolado. É porque é uma beleza a gente poder dar os nomes corretos às coisas, porque isto é até uma maneira da gente se organizar na realidade. Uhum. Né? Não tem problema nenhum você ter um trabalho, desde que você fale meu trabalho, né? Não tem problema. Aliás, é maravilhoso ter apostolado. Agora, se qualquer coisa virar apostolado, então a própria essência do apostolado se perde. Uhum. Você já não sabe mais o que é. Pois é. Se tudo é uma coisa, nada é aquela coisa, né? Sim. Veja, eu tenho uma amizade, eu tenho um amigo. O que vocês... Tem uma definição de amigo. Sim. Um amigo, uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu tenho apreço, uma pessoa que me ajudou, uma pessoa que eu ajudo, uma pessoa que gosta das mesmas coisas, uma pessoa que ama a mesma coisa. Aí esse amigo vai lá e te trai. Te trai, fala mal de você, te difama e te rouba seu dinheiro. Aí você fala assim, meu amigo veio aqui em casa. Mas seu amigo? Mas ele não é uma traíra? Não, meu amigo. Veja, mas não é, claro que não é. Se ele fosse o seu amigo, jamais ele te trairia. Sim. Então, veja, a pessoa tá diante de uma situação, ela fica, não, mas ele é meu amigo, mas ele é meu amigo. Não, era meu amigo, me traiu, não é mais. Sim. Se tudo é amigo, não precisaria ter um nome inimigo, Pois é. né? Não precisaria existir. Muito bom. Todo mundo é meu amigo. Mas aquele lá fala mal de você, mas é meu amigo também. Não, não é. Aquele lá é meu inimigo. Qual que é o problema de você dizer, olha, aquela pessoa ali não é meu amigo? Não tem problema nenhum. Eu não tô dizendo que eu quero que ele vá pro inferno, que eu odeio ele. Eu só estou dizendo que ele não é o meu amigo. Inclusive, como cristão, eu amo o inimigo, né? E mesmo não sendo Pois meu é. amigo, eu o respeito profundamente. E mesmo não sendo meu amigo, eu reconheço que seu trabalho é bem feito. Não é muito mais honesto? Honesto. Né? E veja, como é que a gente vai ensinar esse tipo de coisa pros nossos filhos? Sobre não dissimular? Sim. Se eu chamo uma pessoa que eu falo mal de amigo, não é? Eu tô dissimulando. E a gente faz isso com naturalidade Faz tantas isso com vezes, naturalidade, muitas né? vezes. Você senta o aço em alguém, as crianças brincando ali, você fala mal da pessoa, aí a pessoa tá lá na sua casa. Lindo. A criança vendo isso. Mas a criança tá nem vendo. Tá vendo? Eles veem tudo. Percebe tudo. E você falou, né? Você brincou no começo, mas a sua brincadeira tem muito fundo de verdade. Você falou que eu sou barraqueira. Eu sou. E é o seguinte, eu prefiro muito brigar com as pessoas e falar, eu briguei com a pessoa por causa disso e daquilo, Sim. do que falar assim, não, imagina, a gente tem pontos de vista diferentes. Não, eu briguei com ela. A Sim. gente discorda 100% desse assunto. Transparência mesmo, né? E qual que é o problema de eu discordar? Não é mais honesto eu falar, não pensamos do mesmo modo, temos perspectiva, somos irmãos na igreja, mas não pensamos do mesmo Interessante, modo. falar assim, ó, eu não concordo com essa prática de você cobrar pra colocar o nome do povo na missa. Isso não significa que eu sou inimigo dessa pessoa que tá fazendo isso. Só que a pessoa já leva pra um lado tão pessoal, vira uma paixão e quer me odiar e quer me cancelar. Não, eu só não concordo e pronto. E fala isso publicamente. Mas é isso que tá falando, né? Coloca o nome apostolado pra ninguém poder me atacar. É um escudo. negócio que... E na verdade não é apostolado coisa nenhuma.
Peraí que eu já falo. Não, tranquilo. Eu posso olhar pra uma pessoa e falar assim, você não vale uma paçoca, mas assim, tá tudo certo, pô. E você falando a respeito de amigo, né? Porque assim, a pessoa pega e fala assim, ó, tal pessoa... Então, agora, pode falar aqui, que assim não consigo entender. Tal pessoa é meu amigo. Mas você vê que é tão natural quando alguém te traz você fala assim, eu pensei que você era meu amigo, que você considera que ela nunca foi seu amigo, né? É. Por conta daquela ação. Os fãs estão invadindo o estúdio ali. Os seguranças, por favor, contenham aqui, ó. Contenham a multidão. Os fãs estão invadindo ali. Não, deixa eu só terminar esse assunto antes de você falar dessa solicitação. Eu brinco com uma coisa com uma amiga minha que eu acho que é muito sincero, muito verdadeiro isso, e é sério. Eu prefiro que uma pessoa chegue na minha cara e fale pra mim, você não vale uma paçoca? Porque essa pessoa, por mais que ela esteja num embate comigo, ela está sendo sincera, do que ela diga assim, eu gosto tanto de você, mas você sabe que eu acho que você não tá acertando bem o tom, talvez você precise rezar mais. Veja, essa pessoa não quer a minha vida de oração. Ela está usando um bem precioso, que é a oração, pra me atacar. Então, aquela que falou, você não vale uma paçoca, ela tem decência. Exatamente. Ela tá sendo A real. que chega pra você e fala, eu vou rezar por você, porque eu acho que você tá com um problema espiritual. Só faltou Ela não descer o sabe veneno. nada sobre mim. Ela não sabe se eu tenho um problema espiritual. Meu diretor espiritual vai saber. Ela não sabe, mas ela usa um bem sagrado pra me atingir. Olha o escudo, né, dela. Então, essa pessoa, pra mim, ela tem muito menos caráter Sim. do que a que falou, eu não gosto de você mesmo. Eu acho que você é chato, sem noção. Veja, ela falou isso e acabou. Essa aí você sabe que tá sendo sincera, né? Mas, assim, Eu não gosto de você. e Você outra, sabe que ela tá agindo com sinceridade. essa pessoa não vai te trair. Não. Ela não te trai, porque a traição vem justamente quando você espera que a pessoa não faça isso que a outra fez. Você não é traído por um inimigo seu. Não Você é. espera Já que espera, dê, você entendeu? A pessoa vem te xinga, ela não vai te trair. Ela tá sendo sincera. Ela não vai querer fazer pose pra estar bem com você. Quando ela fala que gosta de você também, você pode acreditar. Exato. Ó, agora eu gosto de você, viu? E a mesma coisa vale pra quando a gente coloca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nas coisas que a gente fala. Boa. Então veja, eu estou fazendo isso para o bem da igreja e do Cristo. Tá mesmo? Uhum. Use essa frase quando for verdade absoluta o que você tá falando. Entendeu? Agora, quando você tá falando isso porque você quer atingir uma pessoa que falou mal de você, cara, você tá usando... é pecado contra o segundo mandamento. Sim. Então, isso é tão básico. Isso é catequese básica, tá? Isso não é ascética. Mística. Isso é Sim. catequese básica. Né? Não use o nome da igreja em vão. Não use o nome do Cristo em Pra vão. dar indireta nos outros, né? Não use. Dê uma indireta do jeito mais sincero. Você não vale nada, não gosto de você, não vou com a sua cara. Entendeu? Você é burro. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Sim. Né? Mas é uma coisa que é menos grave do que você dizer esse tipo de coisa. Né? Muito Usar da fé alheia, usar de um bem sagrado, que não se pode ficar tomando o santo nome em vão. Pra qualquer coisa. Inclusive até pra se salvaguardar a própria imagem, a própria fama. Então isso é muito perigoso. E um ser humano adulto que age com tal decência, ele foi educado desde criança pra não ser um dissimulado. Então aí entra a importância da educação pra santidade. Porque um santo, ele age com tal decência, né? E você veja, muitos santos foram bravos. Uhum. Eles eram bravos. De fato. Por quê? Porque era da personalidade deles e eles não fingiam. Uhum. Agora, e muitos outros santos eram mansos, porque é da própria natureza. Tem gente que é mansa, tem gente que é irada. Isso é natureza humana. Sim. Agora, você não vai achar um santo dissimulado. Você não vai achar um santo mentiroso. Você não vai achar um santo que usava o nome da igreja pra se defender. Uhum. Uhum. Então, essa questão de, por exemplo, a gente tem que ser dócil. Claro que a gente tem que ser dócil, mas a docilidade é saber ouvir. Sim. Não é falar manso. Às vezes você fala manso... E às vezes a docilidade dá um tapa que você dá no amigo. É o livro do provérbio que fala, mais vale o tapa de um amigo do que um beijo de um traidor. É isso mesmo. Jesus foi entregue com um beijo no rosto. Perfeito. Melhor o tapa. Nossa, esse raciocínio ficou maravilhoso. A gente tem que pôr esse corte na internet. Pronto, vamos fazer então. Padre Pio, quando meteu o tapa na cara do cara, o que ele queria? A salvação dele. Ele tava amando aquele cara numa radicalidade que a gente não consegue mensurar. Você viu um fato que outro padre começou a rejeitar a absolvição? Já escutou essa história? Começou a recusar também. Não dava absolvição para as pessoas que ele acreditava que ela não estava arrependida. Daí o Padre Pio foi lá repreender o padre.
Porque ele falava que fazia aquilo porque ele sabia o que ele estava fazendo. O padre não. Entendi. Porque o padre pegou e falou pra ele, mas você não faz isso? Daí ele falou, mas você não sabe o que você tá fazendo. O Padre Pio tinha Você não é místico, clarividência, né? Ele sabia. Com o tapa que ele deu naquele homem, ele sabia que ele ia voltar. Pra finalizar, Padre Pio era místico, não seu filho de 5 anos. Exatamente. Exato. É isso mesmo. Pois é. Tá, aí os fãs gritaram ali, a multidão, fala do Mãe Raiz! O que é o Mãe Raiz? O Mãe Raiz é uma comunidade. É o meu trabalho. Uhum. É uma comunidade pra mães, mas os pais também assistem e gostam. Olha só. Eles falam, pelo menos. Eu acho que eu ia gostar, E é uma comunidade de educação dos filhos em que a cada mês a gente conversa sobre 2 temas. Ou uma continuidade de um tema, né? E daí, ali eu trato sobre tudo que eu já estudei sobre a educação dos filhos, né? Autoridade, obediência, correção, que todo mundo quer Se fugir. você mudar o nome pra Pais Raiz, eu vou entrar também, tá? Então, depois que a gente criou o Mãe Raiz, eu falei pro meu marido, talvez a gente expulse os pais com esse nome, mas olha que não, viu? Eu acho que não. E aí, sobre virtude, sobre psicologia do desenvolvimento infantil, essa coisa que a gente falou da idade da razão, as fases, o desenvolvimento da criança, o que acontece em cada idade, tem tudo isso, né? A psicologia é uma coisa maravilhosa. E aí tá tudo lá. São, acho que quase 50 aulas e cada 2 meses, todo mês a gente alimenta com as aulas sobre a educação dos filhos. E o que mais, agora eu vou fazer minha propaganda. Esse próximo tema que a gente vai entrar vai ser o método preventivo de Dom Bosco. Que é uma coisa que todo mundo meio que ouve falar, mas na prática, ninguém sabe muito bem o que significa. Então a gente vai estudar um pouco do método preventivo de Dom Bosco, como ele é aplicado para pais, no contexto da educação familiar e tudo mais. E é isto, é um sucesso, o Mãe Raiz. Imagina. As Mães Raiz são muito, muito queridas, assim, a gente tem uma comunidade muito forte, sabe? E o povo que quer ter acesso, então? Como é que aí é só colocar... Aí tem um detalhe, tem muita aluna protestante. Que da hora. E veja, no começo do clube, acho que é na primeira ou na segunda aula, eu falo assim, eu sou católica, eu me posiciono como católica, e eu não vou mudar uma vírgula daquilo que eu tiver falar nesse ponto. Por exemplo, quando eu falo das virtudes infusas. Que dado para os santos, por exemplo. Um protestante não acredita nessas coisas. Mas as mães protestantes ficam lá. Eu acho isso interessante. Elas ficam, elas ouvem, elas entendem, né? Talvez não concordem, mas permanecem. Então, é www.clubemãeraiz.com.br. Bem facinho. Entre e faz a assinatura mensal. E seu trabalho na internet começou por conta do Mãe Raiz ou já existe um trabalho? Não, o meu trabalho na internet começou com alfabetização. Ah, tá. Eu tenho um curso de alfabetização, que é o Primeiras Letras, mas esse daí só tem 2 turmas por ano. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Eu abro por turmas. E foi o seguinte, eu sou a pessoa da treta, sou eu. Quando o professor Carlos Adalim lançou um curso sobre método fônico de alfabetização, eu tentei alfabetizar minha filha pelo método fônico. E não ia. O método fônico é aquele que... Isso. E não ia. Eu aprendi bem o método, eu fui atrás, eu procurei os livros, eu procurei tudo e não foi. Não fluía. Aí eu pensei o seguinte, cara, eu vou ter que estudar isso aqui por uma outra via. Não serve pra todo mundo, né? Porque não é possível que só minha filha não vai aprender. E aí eu fui estudar alfabetização. Não tinha estudado até então, só tinha feito um curso. Fui estudar outras fontes e tudo mais. Daí eu fui descobrir que, na verdade, o que mais faz sentido pro português é o método silábico. É o babebe bobu. Ah, tá. Então eu estruturei um curso. B com a barra, aquele lá. B com a barra, e ora, veja, eu respeito profundamente o professor Carlos Adalim e o trabalho dele. É só uma discordância. Né? Eu não acho que o método fônico resolve tudo. Eu acho que ele é um bom método, mas não único. Essa é a defesa do curso. Daí eu coloquei lá e virou um sucesso também. Então, o meu trabalho veio do curso de alfabetização. Então, tem muitas escolas que usam método. E os seus filhos foram todos educados alfabetizados em casa? Sim, já tô indo pra 4ª filha alfabetizada em casa. Olha só. E ela fala com alegria, né? Que o orgulho da mãe. Bonitinhos, né? Isso aqui. É bonitinho demais. Daí foi daí que veio. Depois do Primeiras Letras, que surgiu em 2020, vai fazer quase 5 anos, porque foi bem no começo do ano. Aí eu comecei a estudar educação, história da educação. Mas sabe aquela coisa assim, eu estudava e falava, mas não é isso aqui ainda, sabe assim? Eu tô entendendo, mas não é isso, né? A história, ela te dá todo o know-how que você precisa. Mas a parte de você poder aplicar são coisas mais finas. Você tem que ir para outros princípios. E aí eu falei, quando eu encontrei essas referências, eu falei, todo mundo precisa saber disso aqui. E aí eu montei o clube, que foi em 2022, faz menos tempo. Legal. Então são os meus 2 carro-chefes hoje. O Primeiras Letras, o curso de alfabetização e o Mãe Raiz. Procura então aí.
E as formações presenciais, porque eu também trabalho com formação presencial. Boa. Então você é aberta a convites, então. Sou. Esse ano de 2025 eu vou dar uma parada, porque eu viajei 2021, 2022, 2023, 2024 sem parar. Inclusive em 2022 com a minha filha no colo. E aí a experiência não foi muito boa, assim. A gente sofreu muito. Imagino. Agora, como a minha filha nasce no fim do ano, o ano que vem eu não vou viajar pra poder cuidar da bebê. 2026 a agenda tá aberta, então Muito legal. procure o meu suporte e a minha secretária agenda. E geralmente você vai o quê? Fórum, congresso de educação? Não, eu faço paróquia? sozinha, uma formação. Eu vou em qualquer lugar. Ah, tá. Paróquia. Mas é só uma paróquia pequena, não tem problema nenhum. Ó, que legal. Perfeito. Imagina se eu vou só lugar grande. Como é que a gente atende as pessoas mais que mais precisam, né? Inclusive as que estão fora das redes, que não tem rede social, enfim. Então eu vou aonde me chamarem, eu vou. Eu faço uma formação de um dia todo, assim. Legal. Eu tava dando uma stalkeada lá no seu Instagram, aí eu achei lá nos stories, lá você falando um negócio muito interessante, que eu queria também você compartilhar essa aqui, que eu acho que vai ajudar quem estiver nos escutando. Que é uma coisa que me incomoda muito, inclusive. Obediência. Obediência, velho. Dá vontade de arrancar o pescoço, mano. Pensa um negócio que eu tenho raiva, é de moleque teimoso. Faça isso e ele não faz. Aí quando você falou, eu falei, faz sentido, velho, que ignorante, eu sou um cavalo mesmo, né? Daí pergunta pra sua mãe, ela vai falar assim, também Era igualzinho. Né? E é até hoje. A criança é teimosa por natureza. Ela é teimosa porque a cabeça dela é caótica. Tá tudo fora do lugar. Ela precisa de ajustes, que são os pais que dão. Então, o que acontece? Ela muitas vezes, ela até entende que ela precisa obedecer, mas ela não quer. Então, fica uma luta interna. E isso, ela precisa de ajuda. Né? Muitas das vezes precisa de correção? Sim, muitas das vezes precisa de correção. Porque também a gente tem um outro problema no nosso tempo, de que os pais que acham que nada precisa corrigir, tudo é coisa de criança. Não. Há coisas que são matéria de correção. Por exemplo, resposta atravessada, grosseria, né? Você dá uma ordem e o seu filho te responde, né? Fulano vai arrumar a cama, vai você. Isso daí é matéria de correção. Falta de respeito, né? Desobediência grave. Agora, fulano vai arrumar sua cama. Pai, mas eu já fui ontem, manda o fulano. Não é uma desobediência. Ele está tentando te convencer. Isso é a humanidade dele falando, Muito entendeu? interessante. Ele é uma pessoa. O argumento dele tá ali, né? Mas por que foi eu já fui ontem? Por que agora não... Só eu? Né? Ou brigou por conta de um brinquedo. O que a gente fala? Para de brigar. Não é pra brigar. Irmão não briga. Isso não resolve nada. Por quê? Porque na próxima oportunidade eles vão brigar de novo. O que resolve? Você chegar e falar assim, quem é que começou? Quem é que pegou primeiro? Eu. O que aconteceu? Ele veio e tirou da minha mão. Aí você chega pro outro e falou, você pode tirar as coisas do seu irmão sem pedir? Aí ele vai falar, você pode tirar as coisas do seu irmão sem pedir? Por que você não pediu pra ele em vez de tirar da mão dele? Veja, isso é muito mais difícil de fazer. A Olinda é a Supernani, mano. Vamos fazer o quadro no barco, ó. A Supernani católica, vai ser demais. A Supernani... Se o Fábio deixar, a gente faz. Vai ser da hora, velho. A Supernani é condutivista, behaviorista. Ela ensina controle comportamental. Pois é, você vai fazer a católica. Vou fazer a versão boa. Isso sim. Meu pai tinha uma didática legal também. Quando a gente tava brigando, ele não tinha um diálogo nele. Pegava a nossa cabeça e batia na hora do outro. Meu Deus, que meta. Ai, que dor. Vamos brigar de novo. Ele já fez a gente se beijar, velho. Eu faço, às vezes, também, dar uns abraços. Você vai resolver isso agora. Meu pai era assim, a didática dele. Escuta, o que acontece? A mãe hoje, inclusive, muito influenciada pelo ambiente da internet, ela pensa o seguinte, é assim que funciona a cabeça dela. Você pode perguntar pras mães ao seu redor, é assim que funciona. As crianças começam a brigar. Aí vem assim na cabeça dela, mas não pode brigar, brigar é feio, brigar é errado. O que vão pensar de mim? Vão pensar que os meus filhos brigam, vão pensar que eu não sou uma boa mãe. Ai, tá bom. Ah, você quer, eu compro pra você também. Aí ela faz qualquer coisa pra não parecer... Ela tá me acusando lá, porque eu faço de tudo pra não fazer escândalo no meio do povo. Pra não parecer que eu perdi o eixo, que eu não sou uma boa mãe, que os meus filhos brigam. Então ela faz qualquer coisa. Naquele momento ela matou a educação. Entendi. Tá brigando... Deixa o pau quebrar. Aí você vai falar o seguinte... Não deixa pra quebrar. Tô brincando. Vocês vão continuar, então a gente vai embora agora. Porque daí você não pode ter medo dos olhares. Entendi. Entendeu? Você tem que resolver de fato a situação. Então tá bom, então nós vamos embora. Pode ir embora. Mas, mãe... A gente não quer isto, né? A gente fica assim, meu Deus do céu, o que vão achar de mim? O que vão pensar que eu sou uma péssima mãe? Não, porque qualquer pessoa que entende um pouco de educação humana sabe que criança faz essas coisas. Então eu faço muito isso no Mãe Raiz. Eu ensino as mães a se
se desprenderem dessas besteiras. Porque isso é besteira. O que mais importa mesmo é que... Às vezes tem um egoísmo também, ó. Mano, eu tô sem paciência pra lidar com esse negócio aí agora. Não, às vezes sim, preguiça, né? tá ligado? Não, olha, às vezes a gente é de carne e osso. Às vezes você fala, tá diga, bom. Mas não pode ser o tempo todo pra tudo. Entendi. Né? Tem que deixar baixar de vez em quando a Rochelle, né? É. Não, mas respondeu, agora. Vera Verão. Não, e acho interessante também você tratar algumas coisas com mais naturalidade. Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente vai ter tudo sob o controle das nossas mãos, né? Como pais. Como essa questão da obediência mesmo. Não, ele tem que fazer quando eu falar a primeira vez. Não, é natural. Pode relaxar e aceitar isso com mais naturalidade. Que ele vai ter contra-argumentar. Veja, então... não é falar que não é pra obedecer. Porque assim, quando é positivo essa coisa, fala que não é pra obedecer. Não é falar que a obediência não importa. Não é isso. É você entender que a obediência é um processo. Ela vai ser conquistada. De modo que se tudo der certo, quando ele tiver uns 12, 13... Agora, você quer que esse processo se resuma a 2, 3 semanas. Isso não vai acontecer. Né? É um processo para todos eles, e de modos diferentes para cada um, porque cada um tem uma natureza. Então, veja, a educação é uma arte. Ela é uma arte refinada. Né? Veja, você vai fazer uma escultura, você tem que aprender o tipo de matéria-prima, o tipo de escultura, o tipo de molde para poder fazer tal escultura, não é assim? Você vai aprender pintura, você tem que aprender qual tinta mistura com qual efeito, qual o pincel dá tal efeito, para que você tenha uma obra de arte. A educação é uma arte. Você tem que aprender como é que é a alma humana, como é que se desenvolve a criança, o que você pode esperar dela, o que é autoridade, o que é obediência, para que você tenha ali uma tentativa de uma criança bem educada. Porque também certeza absoluta a gente não tem, porque ela tem livre-arbítrio. É. Né? E é interessante também você aprender essa parte teórica e depois botar na prática ali. Porque agora tudo que eu vou fazer lá em casa, agora eu vou ficar lembrando o que a Olinda faria nessa situação. Vou falar assim. Não faça isso. Porque lá em casa tem o ritual, por exemplo, o ritual de dormir, né? Tem todo o ritual já, né? Tem uma liturgia que é própria da hora do sono. Aí, e é engraçado que os moleques são ligeiros, que eles querem protelar isso ao máximo. Aí tem que beber água antes de escovar os dentes, depois que escova os dentes, aí coloca na cama, dá boa noite, tá saindo do quarto dele. A água! Aí você volta pra dar água de novo. Ele lembra, né? Ele lembra. Banheiro, fome, eu não tô conseguindo dormir, eu tô com coceira e meu travesseiro tá ruim. Todo lugar é assim. Isso é normal, né? Normal. Aí você fala, meu filho, eu já sei que você vai falar isso, não vai adiantar, porque eu sei que você não tá com fome. Boa noite, Deus te abençoe, te amo, tchau. Aí a próxima vez você fala, ai, nem vou mais pedir esse negócio, porque minha mãe, né? Não adianta mesmo. Enfim, é uma arte, e como toda arte, ela é exigente, né? E também, eu não tenho todas as respostas pra tudo, né? Quem me dera. Muitas vezes também eu não sei o que fazer. E faço uma coisa, depois falo, não devia ter feito isso. Vou lá, corrijo. A vida humana é assim. Nós somos gente, né? Gente erra, acerta, levanta e cai. Se fôssemos santos, nem estaríamos aqui. Sim. Né? Então não dá pra ter garantias, né? É bom também tirar esse peso do 100%? das nossas costas. Claro que não. Não, se eu comprar o curso da Olinda lá e entrar pro clube das mães lá, raiz... Aí tem 99. Calma Olha, 100% eu não tenho, mas que a sua maternidade vai mudar, vai. Aí pronto. Perfeito. Vai porque é isso que eu escuto das mães. Nossa, minha maternidade é outra, agora eu vejo com outros olhos. Essa coisa, eu cobrava meu filho de tudo o tempo todo, agora eu vejo que não precisava ser assim. E que eu peguei pesado, e agora meu filho anda desanimado. Agora eu preciso reverter isto. Eu vou dar um exemplo só pra gente terminar, porque eu acho que o nosso tempo já esgotou, né? Não, tá gostosinho aqui. Velho. As mães clamam. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu faço na formação... Várias amostras grátis da formação dela, né, velho? Na formação presencial. Quer fazer alguma pergunta, Carol? Aproveita. Na formação presencial, eu explico que perto dos 5 anos acontece uma coisa com a menina. Nós estamos livres, então. Por enquanto vocês estão livres. Que é o seguinte, a menina, diferente do menino, o menino, o que ele busca no pai? Um exemplo a ser seguido. Certo. Essa fase dos 5 anos a gente chama de modelo ideal. Então ele quer fazer o que o pai faz. Se o pai cozinha, ele quer cozinhar. Se o pai pesca, ele quer pescar. Se o pai tem uma marcenaria, ele quer... Se o pai é igual falador, igual você, ele quer falar também. Ele vai querer imitar o pai. A menina não quer imitar o pai, porque ela, pela sua própria natureza, ela percebe que não é igual. Mas ela quer fazer uma outra coisa. Ela quer o afeto do pai. Ela quer um carinho do pai. Ela quer uma ternura do pai. Afetiva. Tá trabalhando, hein, Fábio? Meu Deus do céu, hein? Acho que ele não tá nem ouvindo, depois o fone, olha lá. E aí, ele tá trabalhando. E aí, o que ela busca no pai? Esse preenchimento do coração. Então, o que ela quer? Que o pai fale que ela tá bonita, que o pai fale que o vestido dela tá bonito, que o pai leve ela pra
Vou no mercado, eu posso ir junto? Leve ela, a filha vem aqui. Uma coisa afetiva. Algumas pesquisas na psicologia mostram que quando o pai é assim, a menina namora mais tarde e é mais exigente pra escolher o cônjuge. Ah, interessante, é. E A régua dela tá alta, né? E quando o pai é ausente, grosso, rude e trata a menina de qualquer jeito, ela namora cedo, porque ela busca aquela afetividade em outro lugar e ela não é exigente. Ela viveu 15, 16 anos sendo maltratada, é só mais uma me tratando mal. Isso é um fato mesmo, né? Quando você vê uma família desestruturada, sim, essa as meninas namoram mais cedo. Sempre. Pode reparar. Sim. Verdade. E menos exigente, qualquer coisa tá bom. Qualquer um que preenche o lado afetivo que não foi preenchido, ela se apaixona. É uma carência. Sim. Então, e aí eu falei isso numa aula É buscar o presencial. colo que não teve. É isto. Aí, depois de uns dias, eu não lembro exatamente quanto, um pai me escreveu. Ele falou, linda, eu fui na sua formação. Não falei com você tal, mas eu fui assistir. E realmente eu tava muito distante da minha filha. Eu tava assim, com aquela ideia assim, eu sou provedor. Eu tenho que sair cedo, chegar tarde, pagar as contas e proteger. E coisa de cabelo, levar pra passear, é coisa da mulher. Certo. Aí ele falou, eu mudei. Eu comecei a pentear o cabelo dela todo dia depois do banho. Veja, uma coisa muito simples e tão Não é, rápida. meu. Quanto tempo você demora pra Não pentear o é, cabelo da menina? cara. 2 minutos? E levei ela pra comprar uma roupa, levei ela pra tomar um sorvete e tô mudando. E aí ela chegou pra mãe e falou assim, mãe, o que você fez com o papai? Uma menininha de 5, 6 anos. Ela falou, não fiz nada. Ele tá tão diferente e eu tô gostando tanto do papai Olha de só. novo. Ela falou pra mãe Que dela. legal, né? Por exemplo, ou seja, ela percebeu. Sim. E ela, estou gostando, ou seja, é isso que eu preciso, né? Não é mimar, né? Não é tudo que ela quer, na hora que ela quer, não corrigir, não é Presença, isso. né? Mas é um tipo de afeto que muitas das vezes o pai acha que ele não precisa dar. Que é papel da mulher, né? É papel da mulher vestir. Por que você não pode ajudar ela a escolher um vestidinho? Eu vou te ajudar a escolher antes do banho, né? Olha, eu acho que esse aqui é bonito. Geralmente os homens vão escolher mal mesmo. Tudo bem, a gente sabe. Cadê a Carol? Geralmente não vai combinar, não tem problema nenhum. Mas não é isto. É ela poder ter esse afeto no pai, né? O pai contar uma história, o pai fazer um cafuné, né? Que muitas das vezes o pai acha que não precisa. Sim. Eu tenho que estar aqui, ela tem que saber que eu sou o pai e que eu protejo ela de tudo. E esse lado afetivo às vezes fica negligenciado. E daí ele falou que foi muito rápido. Assim, em questão de 2 semanas ela já percebeu. E, veja, e as mulheres que têm esse vínculo afetivo com o pai, elas tendem a permanecer com esse vínculo pro resto da vida. São as mulheres que até mais velhas, adultas, elas falam, não, meu pai, Da tudo hora. pra mim. Meu pai, né? E aquele vínculo permanece, mesmo depois de casadas. Ou seja, é uma coisa... Muito O legal, meu marido né? tá bem feito, que 5. Sim. Não, no quesito de educação feminina, vocês são PhDs já, né? Tá Tem experiência, tem doutorado. Uma coisa que eu queria perguntar assim, por exemplo, a gente que vive numa sociedade totalmente hostil. Aí você tá falando pra nós que esse laço afetivo vai privar a menina, sei lá, de se antecipar nos relacionamentos, talvez, né, e tal. E pra você, talvez, evitar que seus filhos façam escolhas ruins, é o conjunto do todo? Ou tem alguma coisa, assim, que você possa falar assim, ó, sei lá, fala em todos os quesitos, entendeu? Uso de drogas, músicas profanas, más companhias, pra que eles fiquem mais exigentes e saiba que aquilo é ruim sem necessariamente ter que experimentar. Por exemplo, sem ter que usar drogas. Exato. É um conjunto do todo, né? Porque daí a educação moral, a educação espiritual, é a noção do pecado grave, que a criança tem que ter bem na cabeça, né? O ataque a Deus, né? A ofensa a Deus. É o próprio exemplo dentro de casa, né? É a educação da temperança, o controle do corpo, ter o autodomínio do próprio corpo. Então é um conjunto do todo. Uma vez eu escutei o Mário falando, um amigo nosso falando assim, né? Ele e o irmão dele se demonstravam pessoas muito virtuosas, né? Uma vez a gente perguntou pra ele qual era a educação do pai deles a respeito dessas coisas do mundo. Ele falou assim, meu pai ele sempre conseguiu nos ensinar que você consegue perceber como coisa é ruim sem experimentar ela. Ele falava, eu nunca esqueci, ele falou assim, você consegue ter noção do quão ruim uma coisa é sem você nunca ter experimentado. A gente consegue fazer isso porque a gente tem inteligência. E tem uma capacidade de abstrair algo independentemente da experiência. Então você sabe que você vai morrer. Você já morreu? Não, mas você sabe que vai morrer. Isso é um ato puro da inteligência. Então, veja, você não precisa comer comida queimada pra saber que é ruim. Você não precisa se cortar pra saber que é ruim. Você não precisa ser mordido por um cachorro pra saber que vai doer. Então Legal. você não precisa experimentar para saber que é um mal. Porque você tem uma capacidade de raciocinar. Isso é um dado da inteligência. Entendi. Legal. Vou esperar o Afonso fazer uma idade um pouquinho mais, vou levar ele na Cracolândia.
Se quiser aí você vai, mas aí, ó, o futuro é aqui. É triste, né? Tratamento de choque. Escolha. Tratamento de choque. Eu não aconselho. Dessensibilização da criança. É isso aí. Ô, Linda, muito obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer estar aqui. Foi muito legal. Legal mesmo, de coração. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei. Acho que vamos clamar mais por episódio como esse, viu? Eu gostei do podcast. Agora eu quero ir em podcast. Me chamem pra mais podcast. Não, agora vamos te chamar mesmo. Você vem no barco, ou você afunda de vez, ou você decola. Aqui não tem meio termo. Olha, eu acho que eu não vou afundar, não. Não, vai não. No barco tá seguro. Seguro. Dá ruim fora do barco. Dentro do barco não dá ruim, não. Muito obrigada, foi uma alegria estar aqui. Perfeito. Ó, a gente tem uma parada aqui que é tradição já. Todo mundo que senta na mesa tem que convidar uma outra pessoa pra vir. E assim, não é uma indicação, tá? Você não vai indicar, eu queria indicar tal pessoa. Não é. É um convite mesmo. Você vai olhar pra aquela câmera e você vai convidar uma pessoa que você queira convidar. Amiga sua ou próximo, alguém do meio que você vive e frequenta. Porque a gente também testa aí o seu nível de moral com essa pessoa, entendeu? Pra saber se ela é sua amiga. Ou se ela é uma traíra. Se ela aceita seu convite, né? Aí, se ela recusar o convite de vir no barco, entre você e ela, vocês se virem, aí vocês discutam a relação de vocês depois. Gente, vocês me pegaram muito de surpresa, mas eu vou pensar numa pessoa que eu gosto muito e que ela é muito, assim, sincera. Eu olho pra lá? E daí eu tenho que falar o quê? Pra ela, falou assim, ô fulano de tal. Fulano de tal, eu te convido. Te convoco. Ana Pur, eu te convido a participar do podcast No Barco, porque as pessoas, o Brasil precisa te conhecer. Pronto. Perfeito. Perfeito. Eu queria, inclusive, agradecer também a Maria Tereza, que fez a ponte, Querida a indicação. Demais. Ela já veio pra cá? Veio. Foi muito legal, inclusive, também. Bom. Ela falou sobre o que aqui? Ela falou sobre doutrina, ela falou sobre a essência da Santa Missa. Foi um negócio que deu uma polêmica, não foi? Foi, tipo, foi isso, foi de assunto de doutrina católica. Eu vou assistir. Ela também causa umas confusões, né? Com as falas, então foi muito bom. Foi bem legal o episódio. Eu vou assistir, ela é muito querida. Legal. Olinda, então, muito obrigado, viu? Sinta-se à vontade quando quiser voltar. Então a gente entende que o convidado gostou de estar aqui quando ele volta, né? Então fica aí, abertas as portas quando você quiser vir. Fazer algum lançamento, falar de algum assunto específico, né? Sei lá, algum evento que vai acontecer importante. A gente está aí à disposição para colaborar com que sua missão continue sendo exercida e cumprida, né? Eu agradeço. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada de coração. É isso, pessoal. Diante disso que ouvimos aqui, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus. Isso aí, professor Olinda.